Sejam bem-vindos a mais um episódio do 3Eng Podcast. Estamos aqui dessa vez com a convidada Gabriela, que ela está fazendo Engenharia Sanitária e Ambiental na UFSC, mas ela acabou de voltar de intercâmbio, ficou 2 anos lá na França, e vai nos contar tudo aí o que ela viveu e como, né, ela conseguiu o intercâmbio e como é que está sendo essa volta ao Brasil. Então eu começo primeiro dando boa noite ao meu parceiro Guilherme ali, né, Tudo bom, mais uma vez Rodrigo? participando aí junto Obrigado comigo. por mais um podcast aqui. Fico feliz que temos a presença da Gabriela. Apesar de ser mais uma graduanda de Engenharia Sanitária e Ambiental, a gente não vai focar tanto no curso dessa vez. Fiquem tranquilos, ouvintes. A gente vai focar mais no processo de intercâmbio. Falar da sua experiência fora, entre outras coisas. Como conseguiu esse processo e como lidou em estar em outro país. É, Boa noite, Gabriela. Seja bem-vinda ao nosso canal aqui. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero ter alguma coisa aí para compartilhar, acrescentar para vocês e dividir também essa experiência tão marcante e incrível que foi fazer esse intercâmbio. Antes da gente começar, a gente sempre gosta de dar alguns avisos, né, Guilherme? Então, para quem está chegando aí no canal agora, se inscreva no canal para conferir esse e outros vídeos que vão vir sobre engenharia, sobre outros cursos. Muita gente está decidindo aí qual engenharia fazer, ou muita gente está entrando ainda no curso e quer saber como que é, né? Essa graduação de 5, 6, 7 anos, dependendo de quanto tempo a pessoa vai levar para se formar. Também dá um gostei aí no vídeo, né? Caso você sempre assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito, também pode se inscrever. Tem o nosso Instagram também aqui no lado da Gabriela, né, Guilherme? Tá, Sim, o deve estar 3 escrito ali o arroba Instagram. 3eng Podcast, tá aqui do ladinho dela, vão lá. A gente põe bastantes informações. A gente põe mais depois de domingo, segunda e terça a gente põe os melhores momentos assim do podcast, alguns destaques. É sempre interessante acompanhar o nosso Instagram. Tem bastante informações, tem gente que pegou essas informações, elogiou, então sugira, é um canal bem legal. Canal não, uma página bem legal. Isso, e também como a gente não vai focar tanto no curso da Engenharia Sanitária e Ambiental, eu vou deixar aqui em cima, ou talvez na descrição do vídeo, alguns vídeos que a gente já tem aqui no canal sobre esse curso, que detalham um pouco mais sobre o curso, né? E então, quem quiser, é só dar uma olhada ali. Então, começando pelo primeiro assunto que a gente começa com todo mundo, tá, Gabriela? Que é, na verdade, entender como que tu chegou até a engenharia, né? O que que passou pela tua cabeça quando tu estava lá prestes a cursar o vestibular? Como é que tu tomou essa decisão? Conta um pouco pra gente. Então, vamos lá. Cabecinha da pessoa que está no ensino médio, né? Não muito certa. Não fiz parte daquele grupo seleto de pessoas que tinha certeza absoluta do que ia fazer na faculdade. Na verdade, eu tinha muita dúvida. No mesmo ano, eu prestei 3 vestibulares, os três, um para cada curso diferente. Tinha até uma psicologia aí no meio. Tava realmente bem na dúvida, nada na certeza. Mas eu via na engenharia imaginava, assim, que era uma possibilidade de ter um retorno financeiro legal, e cheguei na engenharia sanitária e ambiental, porque eu acho ainda que tem um viés muito social, então eu gosto muito da ideia de conseguir ter um retorno financeiro bacana e entregar para a sociedade. Paralelo a isso também, ainda se liga um pouco com essa história de intercâmbio, é que eu fiz o ensino médio no Instituto Federal, aqui de Santa Catarina, na minha cidade, e eles falavam muito de universidade pública, eles vendiam muito a ideia de universidade pública, que é uma oportunidade muito legal, que valia a pena ir. E uma das minhas professoras comentou com a gente sobre o Ciências Sem Fronteiras, e falou que era uma oportunidade de intercâmbio para pessoas que faziam engenharia, que ela tinha um irmão que fazia engenharia numa universidade pública e tinha ido pela Ciências Sem Fronteiras. Então, meio que brilhou os olhinhos, assim, e foi um plus muito legal para a engenharia, porque eu já achava super bacana a ideia de ir para outro lugar, conhecer outra cultura, e acabei pesou bem positivo, assim, para a escolha do curso. Nossa, então antes de tu escolher o curso, tu já tinha essa informação sobre intercâmbio, já estava começando essa ideia na tua cabeça ali e acabou dando certo, né? Que legal. Sim, sim, já estava. Foi realmente um plus, assim, que eu achava que eu nunca tinha ouvido falar para outros cursos. Existe, né? Claro que existe, mas esse eu sabia que tinha bolsa, que ia gratuito, que ia pela universidade. Nossa, pareceu sensacional, assim, então era um ponto muito positivo da engenharia.
E até isso eu acabei a faculdade em 2014 e, infelizmente, em 2015, o Ciências Sem Fronteiras, que era o programa que ela tinha me dito, acabou. Então eu consegui ir para o intercâmbio, mas não pelo Ciências Sem Fronteiras. E eu lembro que quando eu cheguei na universidade, eu comecei em 15/2, no segundo semestre, foi tipo um baque, assim, que eu ouvi, não, o Ciências Sem Fronteiras não existe mais. Eu que, não é possível, não acredito. Foi uma decepção muito grande, mas que depois acabou dando certo. Uhum. Só pra lembrar, tu veio de qual cidade mesmo? Olha lá, eu sou de uma cidade pequena, chama Araquari, e Uhum. fica do lado de Joinville. Eu sempre dou Joinville como referência, porque o pessoal geralmente não costuma conhecer Araquari. Mas é bem pequenininho, assim. E o meu ensino médio foi lá. Era um ensino médio com técnico em informática, e de lá eu vim para a UFSC. Duas perguntas. Como é que foi esse processo de mudança pra outra cidade, né? Tu veio de Araquari pra Florianópolis, assim. Como é que foi Eu também vim de uma cidade pequena, não tão pequena provavelmente como Araquari, mas como é que é como é que foi pra ti esse processo de mudança? Olha, eu posso dizer que foi um choque, assim, realmente é muito diferente. Araquari é o tipo de cidade que tu tá na rua e tu conhece todo mundo, sabe? Agora ela já tá mais crescida e ainda assim eu acabei de chegar do intercâmbio, mas eu vou na panificadora e eu paro várias vezes, 2 ruas eu paro várias vezes, porque o pessoal me conhece, conversa comigo, voltou, não sei o quê. Todo mundo conhece todo mundo e tu chega em Floripa, nossa, tem a população da universidade, do campus de Florianópolis, é maior do que a população da minha cidade. Então, querendo ou não, tem, assim, um baque. Então, é realmente bem diferente, mas eu vi a UFSC, assim, com muitas oportunidades. Com todos os projetos de extensão, tudo que tinha para oferecer, e também é um lugar que coloca a gente em muita cultura diferente já, né? A gente encontra o pessoal que vem de escola particular, a gente conhece o pessoal que vem de cidades ainda menores que as minhas, de cidade grande, então acaba sendo muito positivo. Então foi um baque, mas um baque positivo, assim, eu diria isso. E muita pressão no quesito acadêmico, assim, porque tu sai do ensino médio. Meu ensino médio era bom, não vou dizer que era ruim, mas não era dos melhores. E a UFSC é difícil, né? Os cálculos zooms, as físicas, as primeiras físicas é realmente muito difícil. E daí ali tive um baque, assim, as notas saem de 9 no ensino médio, 9, 10 para 5, 4, daí é meio pesado. Mas depois que passa o comecinho, é sucesso. Tu achasse que estudasse no Instituto Federal de Santa Catarina, né? Estudei. No IFSC. Estudei. Tu achou que esse ensino médio no IFSC te fez entrar melhor na UFSC? Apesar de tu falou que teve dificuldades nos cálculos e física. Tu acha que era mais puxado que teu colégio do ensino fundamental, por exemplo? Eu estudei no estado. Eu estudei 1 ano no estado e fiz o médio no IFC. Assim, se não tivesse ido para o Instituto Federal, eu não acho que eu entraria na faculdade. É discrepante, assim, é discrepante. Ainda assim, quando eu entrei na faculdade, eu sabia que tinha uma lacuna muito grande entre mim e os meus colegas que vieram de cursinho. Eles conheciam macete, eles realmente estavam preparados para o vestibular e para a faculdade, muito mais do que eu. Então, tinha uma distância, mas eu conseguia alcançar. E se eu tivesse vindo de um ensino médio inferior do que esse, eu acho que eu nem teria entrado na faculdade, sabe? E tinha esse leque educacional, mas eu acho também, assim, se me perguntarem do lugar onde eu fiz o médio, eu super indico, porque eu acho que depois de tudo que aconteceu, a UFSC, tudo que eu aprendo na UFSC, o intercâmbio, todas as experiências, o que me botou o trampolim foi o ensino médio, sabe? Que me fez desejar a UFSC. Ali nessa fase inicial, quando tu tava, né, quando tu identificou essas dificuldades ali em física, cálculo, tu chegou a usar bastante ali as monitorias ou não?
Muito, 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 muito. Passava o dia na monitoria. Acho que até mais um ponto de colégio público, né, que tem essa estrutura para dar pra gente, eu realmente passava o dia. Sabia o nome dos monitores de cálculo, de física, ficava amiga deles. Ia para o restaurante universitário junto, tudo. Eu ia muito, 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 e tem os atendimentos dos professores também, né, que às vezes eles eram um pouco brabos, mas ajudava bastante. Então, ia nos atendimentos dos professores, e foi isso que eu conseguia recuperar a lacuna também, porque se esforçava um pouquinho mais, mas tinha como chegar. Uhum. E aí, quando é que começou assim o processo ali de querer fazer o intercâmbio? Foi mais no início do curso ou mais pro meio, Quando tava no final? ensino médio, segundo ela. Ela já entrou na faculdade pensando Não, nisso. sim, mas o processo assim de ver o que precisa, né? Isso, As quando é que tu toma a documentações. decisão, acho que ele quis dizer. Não, eu entendo. Então, eu levei esse choque aí de não existe mais ciência sem fronteiras, então fiquei super abalada e achei que tinha caído sobre terra. Mas depois de um ano, talvez, de faculdade, tinha uma amiga minha, que era muito próxima minha, que conhecia um outro programa de intercâmbio que tinha na UFSC, que eu nunca tinha ouvido falar antes, e que queria muito fazer, ela já entrou na faculdade certa de que ela ia participar desse programa. Então ela meio que me apresentou ele, me vendeu ele, e ela foi extremamente legal, porque bolsa é com bolsa, né? Era um programa de intercâmbio com bolsa. Bolsa de intercâmbio, querendo ou não, é tu competindo com os teus colegas, né? E ela foi, assim, sensacional, maravilhosa, me apoiou. Era para França, ela disse: não, vamos lá, vamos estudar francês, eu te ajudo. Ela já sabia francês super bem. Então, meio que foi ela que me apresentou, me deu as minhas primeiras aulinhas de francês e voltou a brilhar o desejo, sabe? Então eu diria que foi ali depois de um ano de faculdade que eu descobri o Braftec, que é o programa que eu fui, e depois de 2 anos, depois de um ano e meio que eu comecei a estudar francês, a ver realmente o que precisava, porque esses programas de intercâmbio também tem um período que tu pode participar, sabe? Uhum. Então tu não pode perder o período, não poderia ultrapassar as fases que eu poderia me inscrever. Acho que a Essa tua partir da quarta fase, né? Ou quinta fase que pode fazer intercâmbio, eu acho, né? Eu acho que é da sexta ou oitava. Ah, esse programa específico, no caso. Esse programa Ah, tá. específico era da sexta ou oitava. Ah, tá. Que eu acho que a disciplina de intercâmbio da UFSC, que é uma disciplina, né? Acho que tu tem que ter cumprido pelo menos, acho que 30% da carga horária, alguma coisa assim. E no máximo 80%. Alguma coisa assim, pelo que eu me lembro. Eu tenho certeza que o máximo é 80%. E o mínimo, eu acho que é 60%. Eu sei dizer pra vocês que, tipo, o ano que eu tentei era o único ano que eu conseguia tentar, sabe? Então não tinha um intervalo muito grande. Porque se eu não passasse naquele ano, eu não conseguia ir. Essa tua amiga que apresentou esse programa pra ti, ela tava, pelo que eu entendi, ela tava Ela era te da minha ajudando, mas ela turma. tava concorrendo contigo? Que Tava legal, concorrendo comigo. bem profissional. E o que deu? Quem que passou, quem que não passou? Na verdade, ela se inscreveu por um edital antes de mim, que eu não Ah, tinha me tá. inscrito, eu ainda não me sentia preparada. E daí ela foi um ano antes que eu, e no ano seguinte eu me inscrevi e fui. Então deu tudo Não deu certo briga, pra todo então. mundo. Não deu briga. Mas ela foi super sensacional, assim, muito ética. E realmente foi ela que me vendeu a ideia, sabe? Me ensinou as minhas primeiras aulas de francês, super me incentivou. Eu tinha muita dúvida ainda, porque a França é longe. Quando chega perto. Nossa, queria muito Ciência Sem Fronteiras, mas quando chegou perto de Aquele idealizar ali, mas frio na será barriga. mesmo? Nossa, mas será mesmo francês? Sem nada de francês, inglês a gente tem uma ideia, né? Mas francês, será mesmo? É realmente aquele friozinho na barriga. E ela sempre me apoiou, assim, sempre super, super indicou o projeto e foi que foi a minha solução, assim. Tu Então, começou do, pode falar. tu começou do zero ali no francês, então o que que tu usou assim pra estudar? Tu fez algum curso ou algum livro que tu possa talvez indicar pra quem quiser estudar francês? Ou foi o Duolingo mesmo? As primeiras aulas, assim, eu comecei a fazer com ela. E ela tentava me ajudar, me dava aula, a gente fazia aula toda semana. Ah, ela já sabia um Depois, pouco de francês? ela sabia, ela falava super bem. Ela Ah, falava super tá. bem. Daí ela começou a me ensinar, mas daí depois realmente precisa, assim, ter aquela didática e precisa conhecer, até porque esse edital que eu fui, ele precisava de um nível mínimo de francês.
Então, eu precisava estudar o idioma para poder fazer a prova de proficiência, para poder concorrer à bolsa. E aqui na UFSC existe curso de idiomas. Então, eu me inscrevi para esses cursos de idioma da UFSC. Eu sou super uma entusiasta da universidade pública. Eu me inscrevi num curso de francês da UFSC, que era super baratinho, pagava uma taxa pro semestre inteiro. E essa foi como eu entrei, assim, no mundo do idioma. Daí eu estudei 1 ano por ali, e um pouquinho antes de fazer a prova de proficiência, eu fiz umas aulas particulares para treinar a fala mesmo, para treinar a prova, com uma professora que já conhecia a prova, porque é uma prova cara, então não podia fazer mais de uma vez, então eu fiz essas aulinhas privadas, assim, para me sentir mais confiante para a prova. Essa prova foi feita. Qual prova? Foi feita onde? Porque eu sei que a UFSC tem uma proficiência própria, assim, mas era mais pro Ciências Sem Fronteiras, eu não sei como é pros outros. Não, até 2019, esse edital aceitava essa prova de proficiência, mas depois de 2019 não aceitava mais. Aí como o meu foi um intercâmbio para a França, né? O meu precisava fazer o DELF ou o DALF, que é uma prova que é só aplicada pela Aliança Francesa. Então, e tem, assim, pouquíssimas aplicações no ano, acho que são 4 aplicações no ano. Então, quem quer fazer realmente precisa se organizar para não perder a data de aplicação da prova, para ter o resultado antes do edital, da escolha da bolsa propriamente dito, sabe? Mas tinha que ser pela Aliança Francesa. E para quem está pensando em fazer intercâmbio, assim, como é que é essa prova aí, só para a pessoa ter uma noção? Claro, tranquilo. A prova, ela avalia as 4 habilidades, as 4 modalidades, né? Tem uma parte de interpretação de texto, tem algumas perguntinhas para responder, tem uma parte que a gente escreve uma redação, e tem a parte de escutar também, aqueles audiozinhos, responde umas coisas, algumas coisas escritas, algumas coisas assinala. E tem a parte de prova oral também. E daí a prova oral é dividida em 3 partes. A primeira parte, tu sorteia, tem um tema e tu tem que falar, não lembro quantos minutos, mas tu tem que falar X minutos sobre aquele tema que tu sorteou, sei lá, legalização do aborto. E daí meio que faz Sim, coisa básica. Tu faz uma isso daí me pega, porque exposição. o tema é mais difícil do que falar a língua estrangeira, sabe? Tu pensar no que falar sobre o tema é mais difícil. Fazer a defesa é mais difícil do que o idioma. Aí tem essa partezinha, e tinha uma outra parte da prova oral que ela sorteava de novo um tema. Aí tem lá a tua avaliadora, e daí é meio que um teatrinho com a avaliadora. O meu era, você vai sair de férias e tu precisa pedir pro teu chefe te liberar 60 dias. É um negócio meio absurdo. Ela atuou, fez assim. uma cara de má, assim. E daí conversava com ela, argumentava, e é isso. Eu fiquei bem nervosa para a prova, mas, assim, se preparar, não é uma prova não é um bicho de 7 cabeças, assim, tu realmente tem que ir confiante, e eu indico estudar a prova também. É tipo o Enem, vestibular, que tu precisa Nossa, mas tu já conhecer a conseguiu com prova. 1 ano, né? Tu passou com 1 ano, então, nessa prova de estudo? Passei com 1 ano. Mas eu acho que as aulas particulares me ajudaram muito. Entendi. Muito. Eu super recomendo também. E ela era alguém que já preparava o pessoal para a prova. Então, ela me dava provas antigas para eu fazer. Eu treinava com ela. A aula era só eu, ela, a professora e mais uma menina. Então, eu treinava com ela as apresentações, essa parte oral. Me ajudou bastante. Entendi. E como é que era a concorrência ali? Tu falou que tinha, né, uma determinada concorrência. Era quantas pessoas, quantas vagas? Varia bastante de ano para ano. No ano que o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental aqui da UFSC, a gente geralmente tem bastante bolsas nesse programa que eu fui, no Braftec, mas no ano que eu fui, não teve os editais da sanitária, não tiveram nenhum, e eu concorri num edital do CTC, que é o Centro de Engenharias aqui da UFSC. Aí foi um pouquinho mais concorrido, eu não sei quantos candidatos no total tinha, mas eu sei que eram só 3 vagas. Tinham apenas 3 vagas. Então, Nossa. E como geralmente no ano anterior a mim, acho que foram 12 pessoas só da sanitária. Então, o pessoal tinha o hábito de tentar ir para a França.
então acho que tinha bastante inscritos tentando. E era para todas as engenharias, então era tipo uma super oportunidade para bastante gente, né? Uhum. Os critérios dessa seleção é índice acadêmico, nota nessa prova que tu falou que eu esqueci o nome. A proficiência, tinha uma proficiência mínima que a gente precisava ter, que era B1. As proficiências é tipo A1, A2, B1, B2, tá. Eu tinha B1. As notas também, o nosso índice acadêmico, o nosso currículo também. Eu lembro que a gente entregava o currículo e a gente teve uma entrevista também. Eu acho que eles meio que desempataram na entrevista. O que eu acho interessante falar, comentar, eu nunca tinha reprovado, mas tem um colega meu que foi aceito para a bolsa, que tinha tido uma reprovação. Então, acho que também, eu reprovei numa disciplina, não é um motivo para desistir, sabe? Vai muito de quem vai te avaliar, e se tu compensar nos outros quesitos, tu consegue ir. Ele tinha um nível de proficiência superior a mim, por exemplo. Sim. E eu tinha um índice de aproveitamento das aulas muito bom também, apesar da reprovação. E essa entrevista que tu falou agora é a entrevista português mesmo? Português. Com quem, português. assim, com Com alguém de lá? O que é? Não, era com os professores coordenadores do projeto aqui na UFSC. Tá, entendi. Aí eles te perguntam, assim, qual são teus objetivos? A gente tava... Eu lembro que quando eu acho que a gente tava em 5, 6. Eles dividiram a gente... com todo mundo junto, assim. Não, isso já eram grupos. A gente tava... No meu grupo tinha 6 pessoas sendo entrevistadas juntas. E daí ele perguntou sobre o projeto. Era um projeto de Smart Cities. Ele perguntou o que a gente entendia pelo projeto, como a gente via... Como tinha várias engenharias, ele perguntou também como a gente via o nosso curso relacionado com o projeto, como é que eu vejo engenharia de materiais, como é que eu vejo engenharia civil, engenharia mecânica. Esses são os cursos que eu lembro que tinha lá comigo, relacionado com o projeto. Depois ele perguntou como que a gente pensava que ia ser a nossa adaptação lá. Eu acho que essa é uma questão bem importante para quem está escolhendo, né? Porque é importante para eles que a gente não desista e volte. Querendo ou não, eles estão cedendo a bolsa para alguém. Então, se a pessoa ficar 3 meses e não conseguir permanecer, tirou a oportunidade de alguém. E junto comigo tinha uma outra menina de engenharia sanitária concorrendo, e ele perguntou por que eu e não ela, sabe? Ele fez aquela pergunta clássica de jogo da discórdia do BBB, isso aí. Não foi nem porque eu e não ela, foi assim, eu só vou mandar uma pessoa de engenharia sanitária ambiental, quem que eu mando? Por quê? Bem desnecessário, professor, não precisava dessa. Pois é, achei pesado também essa pergunta. Pesado. E o que tu respondeu ali na questão da adaptação? Porque daí a gente pode ver o que tu achava e depois tu... Né? Daqui a alguns minutos tu já vai nos dizer se isso se concretizou, se realizou do jeito que tu imaginava ou não. Eu estava bem motivada, então eu associei muito a minha adaptação com a minha motivação. Eu falei que estava muito motivada para ir, eu queria muito ir. Era uma coisa que eu já vinha pensando há muito tempo, então eu já estava bem maduro na minha cabeça. E que eu também estava me preparando há muito tempo para isso. E era o meu último ano de tentar, então realmente estava dando tudo de mim para ir, né, para aproveitar aquela bolsa, para ter aquela vaga. Ô Guilherme, tu fez intercâmbio para Portugal, né? Isso, só que era sem bolsa. Era disciplina de intercâmbio da UFSC só. Mas aí não teve nenhum tipo de teste assim de... Não, eu só mandei eu só matriculei e mandei os documentos para a Sinter, que é o setor de intercâmbio da UFSC. E mandei os documentos mandei a convocação para a Universidade Fernando Pessoa, a qual eu queria, lá em Porto. E daí pronto, foi aprovado, daí tive que ir lá agendar um visto no consulado de Curitiba e daí eu fui para Portugal. Guilherme, eu tenho uma pergunta. Nesse caso... inversão aqui? Vou trocar de quadrado aqui. Você não pagava a universidade também, né? Que eu acho que é uma dúvida recorrente também. Isso, eu não pagava a universidade lá. Apesar de ser uma universidade paga lá, a UFSC tinha convênio. Então eu estudei lá sem custo próprio, só de matrícula. E assim, eu pagava comida, alojamento e não recebia dinheiro nenhum, porque eu não foi 2011. Eu não participei de nenhum programa de bolsa. E também não tinha muito programa de bolsa para jornalismo na época. Mas é assim, eu simplesmente não tive nenhum custo com estudo lá.
Uhum. Mas era Ciências Sem Fronteiras, Guilherme? Não. Era Não? disciplina de intercâmbio, só isso. Ah, Algumas ah, pessoas então tá. fizeram também, mas como não tinha bolsa, eram poucas que fizeram. Tens mais É. alguma pergunta pra ele, Gabriela? Aproveita, aproveita. Só isso, Aproveita. Guilherme. Muito obrigada. Eu tenho uma. Foi Não, engraçado. mas eu acho que é uma pergunta recorrente das pessoas. Porque, tipo, eu também não pagava universidade e ganhava a bolsa pra me manter, sabe? Uhum. Mas é porque tem esses convívios, tem esses convênios da universidade, né? Sim. Então, quem tá interessado, independente da universidade, pode ir atrás desse setor de intercâmbio e questionar se tem alguma parceria. Sim. Então, daí tu foi aceita naturalmente, né, sobre esse processo de intercâmbio. E daí como é que foi essa preparação para ir tu pra fora? Tu também teve que correr muito atrás de visto, de carta de aceitação? Como é que foi esse processo? Ou como era um projeto só, a universidade já te ajudava? Não, depois que tu falou que eu lembrei que depois dessa seleção aqui, a gente ainda tinha que mandar a nossa carta de motivação para a França e ainda precisava de um aval deles, sabe? Aí eles aceitavam 3 pessoas, mas eles tinham que validar quem seriam essas 3 Uhum. pessoas, tinham que aceitar a gente. Então meio que a gente participava de uma outra seletiva lá na França. Entendi. Foi bem corrido, o prazo estava curto, assim, foi realmente bem complicado e era uma bolsa de fomento da CAPES. A CAPES era quem nos dava a bolsa, então tinha Uhum. vários documentos para mandar para a CAPES. É um ano fora, então tem que fazer uma procuração para deixar uma procuração de amplos poderes para deixar alguém aqui no Brasil. Meio que tem que organizar a tua vida inteira para pensar que você vai sumir durante um ano. A França não é aqui do lado, sabe? Então você tinha que garantir tudo. Tinha que fazer conta no banco X para receber a bolsa, tinha que dar toda essa organização. E eu não tenho família na França, não conhecia ninguém na França, então tive que fazer toda essa procura de moradia, onde eu ia ficar, onde é perigoso, onde não é perigoso. Então, realmente tinha mais essa correria. E outro ponto também foi que nessa bolsa que eu fui, a gente tinha 3 bolsas Uhum. e eu não fui selecionada. Eu fiquei, tipo, no 4º lugar. E, nossa, eu queria muito ir. Então, depois eu voltei na sala do professor e falei, professor, se por um acaso abrir mais uma bolsa, eu quero muito ir. Se tiver uma bolsa de outro curso, engenharia química, tem um monte de coisa de engenharia química e engenharia sanitária que são irmãos. Uhum. Eu aceito ir. E daí ele falou, não, tu é a nossa próxima colocada. Se eu conseguir mais uma bolsa, eu te mando. Eu tô tentando mais uma bolsa. Uhum. E daí eu fui com essa bolsa extra, assim. A gente foi Ai, que 4 legal. pessoas do CTC. Sim. Tô até trazendo isso para motivação também, sempre Não vale a desistir. pena. Não desista jamais, jamais, tem que sempre tentar. E eu fui com a bolsa, tudo certinho. No desespero também, porque eu fui a última a receber uma resposta positiva, né? O pessoal já estava mais encaminhado, eu ainda estava tipo, professor, mas será? E manda a carta de motivação. E sobre a bolsa de algumas das universidades do país, que foi como eu consegui. Entendi. Eu tava fazendo as contas aqui, a gente tá em 2022 e tu acabou de voltar, né? Uhum. Então tu foi em 2020 pra lá? Eu fui em agosto de 2019. Ah, tá. Ah, Eu tá fiquei bem. mais de 2 anos. Eu achei que tava no rolo ali da pandemia ali e tal. Não, eu vivi praticamente toda a pandemia na França. Nossa, Presente. já vamos chegar nesse assunto. Presente. Acho que o Guilherme tem uma dúvida antes, né? Tu ia perguntar alguma coisa. Eu ia perguntar, eu tô com uma encucada na cabeça. É porque como é uma bolsa pré-definida e o professor próprio que define, tu escolheu a universidade que tu ia ou eles que te selecionaram? Boa pergunta. E a gente não sabe ainda qual cidade tu foi. O ouvinte está Boa esperando. A Ela nem França é viajou grande. pra França ainda, tu quer saber onde é que ela foi? Bom Calma. ponto. Nesse edital, tinham 3 universidades que a gente poderia ir, as 3 na mesma cidade. E no dia da nossa entrevista, uma das perguntas que ele fez pra gente foi ranquear as universidades que a gente queria ir também, primeiro, segundo e terceiro, e por quê. Tinha 2 que me interessavam muito, uma era voltada para o solo, tratamento de solo, e na UFSC eu fazia um projeto de extensão voltada para isso, então me parecia interessante. E a outra era o projeto de cidades inteligentes, de smart cities, que parecia bem diferente, bem atrativo. No final, o professor acabou decidindo,
mandar todo mundo para a mesma universidade. Eu não sei quais foram os motivos dele. Nossa, não adiantou nada. Não, você dá a sua sugestão, tá, legal. Era só pra fazer a pessoa pensar que tem poder. É só pra iludir, só pra ver se alguém pensa que nem eu. Eu acho que era porque ele tinha uns projetos, uma linha de pesquisa na universidade voltada para Smart Cities mesmo. E acho que isso foi o que tendenciou ele a mandar a gente para essa universidade. E em que cidade ficava essa universidade? Muito bem. Lille, fica no norte da Lille. França. Vizinha com a Bélgica, assim, bem no norte, bem pouquinho sol, muita chuva. Pouquinho sol? Como assim pouquinho sol? Pouco sol mesmo, que é no norte, tem pouco sol. Agora me aguardem um minuto, vamos continuar a entrevista, não pau. Continua a entrevista, eu só vou me ausentar durante 2 segundos. Peraí. Eu tô chocada! Ainda personalizada com o meu nome, com o meu apelido. Como Guilherme, que você tem uma camisa do Lille? Eu tô chocada! Eu gostava muito do time. Eles ganharam no passado, hein? Eles eram campeões ano passado, sim. Eu gostava muito do time, daí meu irmão, um amigo do meu irmão foi pra França, ele pediu pro amigo do meu irmão encomendar pra mim e trazer pra meu aniversário. Mas por quê? Eu achei que ninguém conhecesse o time, tá? Que houve, Guilherme? Que vontade é essa de ter uma camiseta do Lille pra fazer esse rolo todo? Porque o Lille é o time que eu mais gosto da França. Oxe. Eu achei tudo. E foi eleita a camisa mais bonita da Europa, eu acho que em 2005 ou 2006. Tá vendo? Não essa, Nossa no caso. Senhora. Aí a camisa acho que 2011. Mas... que foi o outro ano que o Lille foi campeão. Mas era obrigado a mostrar isso para... Eu achei incrível. Eu vou contar... agora, quando eu falar com os franceses, eu vou dizer, então... Tem um colega aqui no Brasil que tem uma camisa do Lille. Então tu foi pra cidade... a gente fala a cidade de Lille ou... Tipo, foi para a Lille ou para o Lille? Para Lille. Para Lille. Licité, como é que é? Como é que vale pra... Aí tem pouco sol, mas a questão de pouco sol é o quê? Porque o tempo é muito fechado ou é aquela questão geográfica mesmo que tem menos dia, tem mais noite do que dia? Tem bem mais noite do que dia. Agora, voltando um pouquinho agora na dificuldade de adaptação, eu cheguei em agosto ainda é verão, logo começou inverno era, tipo, terrível. Eu tinha aula o dia inteiro, quando eu saía de casa era noite, o sol começava a nascer, sei lá, 9 horas, eu já estava na sala, ainda nem tinha uma janela grande, aí via o sol nascendo, 4h30 o dia acabava, assim, o sol já estava se pondo. Eu chegava em casa umas 5, tava noite, que nem aqui no Brasil quando é 9 horas. Era um negócio chocante, assim, pra mim aquela parte foi bem difícil, assim, foi um baque, o clima era realmente muito difícil. E chove bastante também. Sim, em Portugal, Porto também chovia bastante, e eu cheguei em fevereiro. Eu me surpreendi como anoitecia cedo. Isso é uma coisa que me surpreendia muito. 5 da tarde já tava quase um breu, assim, e ainda que Lille é mais no norte ainda, então... É bem mais norte que Portugal, no caso. Então devia ser bem mais tenso. E fora que a França tá num fuso horário errado, assim, digamos assim, né? Eles estão no fuso que... Eles estão no fuso mais um, só que eles não deveriam estar lá. Eles estão no fuso da Europa toda, mas eles não estão na zona exata. Não, e daí exatamente. Ainda é bem diferente o horário, é complicado. É 1 hora menos que Portugal, Uhum. E realmente o dia, assim, era muito curto, muito curto. Eu tenho isso bem marcante, que eu chegava em casa, já era noite, tipo, e escuro, assim, como aqui no Brasil, 9 horas. E eu saía de casa ainda era noite. Era complicado. Só que chega o verão... Aí chega o verão, tipo... 10 da noite, aquele sol. Dia 6 horas da manhã, e teve um dia, juro pra vocês, tá? Teve um dia, no último verão, 22h55, ainda tava claro. Ainda tinha sol, tipo, quase 11 horas da noite. É um negócio surreal, incrível. Mas também cansa, porque daí tu acha que tu pode ficar vivendo até 11 horas da noite, né? O brasileiro tem um pouco de dificuldade com... Nossa, aqui quando tem horário de verão, assim, que dura... acho que o horário de verão é de março ou de março a novembro, o horário de verão lá. Então, isso. é praticamente o horário normal e o horário de verão lá, então...
Adianta uma hora ainda, imagina. É uma noite. É um dia infindável quando chega lá por abril, lá por junho, por aí. E é uma Nossa, uma sensacional. cidade assim que neva, Gabriela? É, nevava. Era uma cidade, tipo, muito fofa, muito bonitinha. Sou muito apaixonada por Lille. Tem uma arquitetura bem diferente. É muito perto da. É muito perto da Bélgica, é vizinha com a Bélgica. Então, na arquitetura tem muita influência belga, assim. Uhum. Mas é super bonitinho, os prédios são super históricos. O tipo da arquitetura é muito diferente aqui do Brasil. O tipo da casa era bem característico da região do norte da França mesmo. E nevava nos invernos que eu peguei neve, assim, foi super bonitinha, muito bonitinho tu conhecer aquela paisagem sem neve. E eu acho que é diferente do que num lugar que tu chega e tu já vê a neve, sabe? Eu conhecia a paisagem sem neve, depois eu via Ai, que nevando, é legal. muito bonitinho. E as pessoas mudam, assim, sai adulto, sai criança, sai todo mundo para brincar na neve, fazer bonequinho de neve. Na França eles têm muitos jardins, muitos espaços verdes. Então todo mundo foi para lá para brincar de escorregar, para brincar de fazer bonecos de neve. Tinha na primeira vez que eu vi neve, que nevou muito assim de acumular, eu lembro de ir num parque que tinha lá na Cidadela e tinha vários bonecos de neve, assim, parecia um campo de bonecos de neve. Era muito, muito bonitinho. Uns bonecos gigantes. É realmente bem bonitinho. E outra coisa que eu notava bastante na França também é que as estações são muito marcadas. Aqui no Brasil eu não sinto tanto isso, mas lá na primavera tudo tem flores. No outono cai todas as folhas, fica tudo aquele laranja. Uhum. No inverno tu sente que é inverno, tem neve. No verão tem o sol, tá tudo verdinho. Então as estações são muito, muito marcadas. Eu nunca tinha parado para pensar que a gente não tem estação tão marcada até ir para lá. E olha que a gente tá no Santa Catarina, que já é na zona temperada. Só que lá é bem mais pra cima da zona temperada. É, tipo, é mais no norte da zona temperada. Aqui a gente tá próximo do trópico ainda. Mas aqui ainda é mais definido que se tu for, por exemplo, pro Rio de Janeiro. Sim. Daí é bem diferente. Mas uma coisa que é legal, tu falou, tu achou a cidade bem histórica, bem fofinha, digamos assim. É legal comparar, porque comparar a capital das cidades europeias com cidade pequena da Europa é muito diferente. Eu me lembro que eu fui pra capital, cidades grandes, assim, eu me lembro que eu conheci Paris e eu conheci Chambéry quando eu fui viajar. Chambéry é uma cidade perto de Lyon, da França. É muito diferente. Tu sente um clima de cidade pequena, assim, muito grande. É muito legal. Cidades pequenas lá na Europa. Lille não é tão pequena assim, mas... Lille não é tão pequena, mas eu morei numa cidade pequena também, então eu sei do que você tá falando. Eu É acho que bem é bem... legal, assim, é muito legal essas cidades pequenas europeias. Muito massa, assim. Porque a cidade grande tu vê todo o movimento, assim, tu sente que é uma metrópole, apesar da arquitetura histórica, mas... Tu sente aquele movimento, aquele fluxo de gente pra lá e pra cá, eu acho também. Mas cidade pequena não, cidade pequena tem um clima muito diferente, é bem legal. E o nome da universidade lá, tu chegou a falar? Não, é École des Hautes Études d'Ingénieur. Como Seria tipo escola dos De engenharia. altos estudos de engenharia. Seria mais ou menos isso. Mas a gente chamava de HEI, que é HEI. Editor, põe aqui, por favor. O nome da universidade aqui na frente pra todo mundo ver. E aí, como é que tu morava onde lá? Tinha meio que um dormitório lá da universidade? Ou como é que foi? Cara, perrengue gigante pra achar casa na França, tá? Já vi quem tem interesse de ir. Eu acho que era uma das fases, uma das etapas mais difíceis. A universidade tinha. Existem bastante dormitório, na verdade, residência estudantil, que a gente chama lá, e em várias modalidades. Tem que eles chamam de estúdio, que é tipo kitnet, tu tem teu banheiro, e são vários quartos e alguns banheiros compartilhados no andar ou a cada X andares. Eu tentei um desses porque era mais barato, mas tinha uma competição gigante atrás desses lugares. E eu não queria ficar longe também. Então acabou que não achei nenhum que era perto, num preço bom, que valesse a pena. E acabei indo morar numa república. Na França eles chamam de colocação. Acabei morando numa república. A república foi tipo uma experiência muito legal. Era uma casa. Eu morei em mais de uma também. Na primeira república que eu morei eram 8 quartos. Era tipo uma casa bem grande. Nossa, Nossa. Mas cada uma um mansão.
Real. Mas cada um tinha o seu banheiro ainda, então era tipo, tu tinha a tua privacidade tranquila e tinha aquele. Que bom, 8 pessoas para um banheiro, meio complicado. Mas tu tinha a tua privacidade, tinha aquela cozinha, tinha os confortos de uma casa com o teu banheiro, sabe? E foi bem legal que eu morei com bastante gente de nacionalidade diferente. Eu cheguei a morar com brasileiros lá, mas eu morei com marroquino, com russa, com uma menina do Cazaquistão, com francês, com belga, muita gente. E daí era uma troca bem legal, assim. Às vezes a gente conseguia fazer alguma comida juntos, então eu trocava um pouco de ideia, acabava conhecendo, provando uma comida diferente. Claro que tinha uma parte bem de conflito, assim, porque as culturas são diferentes, né? Mesmo no Brasil, quando tu mora com uma pessoa que não teve a mesma criação que tu já vê uma diferencinha. E lá era, tipo, muita gente de país diferente. Então, os níveis de limpeza da casa, de preocupação, mudava de pessoa para pessoa. Era difícil saber como fazer a abordagem, para não deixar a pessoa se sentir mal, porque às vezes também é uma questão cultural. Foi realmente assim um choque cultural, eu diria, mas com bastante lado positivo. E na segunda casa que eu morei em Lille, eu já explico porque eu morei em outra casa, eu morei só com franceses. E daí foi onde eu achei que o meu francês deslanchou, assim, porque daí na primeira casa tinha umas meninas que não falavam francês. Então a gente falava muito inglês na casa. Para deixar elas integradas na gente. E tinha uma época que eu morava uma brasileira, com uma brasileira eu falava. Nossa, sim. Mas na segunda casa era só franceses, então foi tipo uma imersão completa, e o francês melhorou muito, eles eram super queridos, então viviam me corrigindo, viviam rindo de mim porque eu falava um monte de coisa errada, rachavam um bico. Foi bem legal. E não teve um perrengue, assim, por causa do francês, assim? Eu ia perguntar sei lá, isso. Como é que foi a chegada na França, lá assim, com essa relação do idioma, né? Ai, gente, muitos perrengues, tá? Eu tive sorte que eu consegui com 2 das pessoas que conseguiram a bolsa aqui da UFSC. Então a gente pegou o avião junto, chegou na França junto. Acho que ali já foi tipo uma salvação, porque um deles falava francês muito bem. Os 2 falavam francês melhor que eu. E então meio que eles assumiam ali a frente para pegar táxi. Eu não sei se vocês já ouviram, mas o povo diz que francês, principalmente parisiense, não gosta muito de falar inglês. Não é tão mito. Eu já ouvi isso e eu senti isso na pele. Não é tão mito, é verdade. Então, realmente foi muito bom que a gente tinha alguém que... Eles preferem que tu arrisque no francês do que tu fale inglês. Basicamente isso. É o que eu senti nas minhas experiências também. Então, foi bem bom ter alguém que conseguia deslanchar, assim, no idioma. Mas, assim, acontecia várias, né? A gente passou um final de semana lá em Paris, assim que a gente chegou, antes de subir para Lille. A gente foi numa cafeteria tomar café. E daí, tipo, a gente já tinha comido vários croissants. E daí tinha um negócio escrito no cardápio, tipo, tartine. A gente pensou, vamos pedir isso daqui, né? Que é um negócio diferente, mas provar. Todo parisiense, todo achando que estavam arrasando. Aí a gente pediu pra moça e a mulher falou, tipo, tem certeza? Vocês querem isso mesmo? A gente ficou assim, ela falou, tem croissant? A gente falou, não, é esse mesmo. Aí ela veio, gente. Basicamente, era uma torrada com manteiga. Eu acho que foi assim que ela descobriu, tipo, gente, coitados, acabaram de chegar, nem sabem o que estão pedindo. Em vez de pedir um croissant, estão pedindo uma torrada com manteiga. E era exatamente isso. A gente deu muita risada. Depois voltou pro croissant e pros crepes, né? Os crepes lá são muito bons. Os crepes são bem bons. É uma delícia, gente. Meu Deus, aquele crepe francês. Os crepes são bem bons. E quando tu chega, tu converte tudo, né? Então, era tudo muito caro. Uma água era muito cara. Não dava de errar, não dava de pedir um pão com manteiga, sabe? Mas a bolsa não é em euros? A bolsa é em euros, então, mas ainda não tem que converter, né? Não. Faz a conta da negociação. Ai, não, eu tinha dó. Não. O segredo de quanto muda em outro país tu não tem que comparar com o real. Tu tem que comparar com os outros lugares do mesmo país. A minha amiga dava um truque, ela falava, se a pizza de marguerita é mais cara que 7,5 euros, o restaurante é caro. As estratégias. Depois me ensinaram uma fala que eu adotei pra vida, que é quem converte não se diverte.
Essa profunda essa, hein? Pra ti era mais fácil, né? profunda. Porque tu ganhava em euros, né? Ali. Não tinha muita diferença. Eu fui lá com real. Só que Não, também o euro tava 2,30 na minha época, né? Então não era tão. Meu filho tava 5, né? Dava, assim. E no início também, eu tinha uma preocupação muito grande de faltar dinheiro. Tipo, eu não tinha noção de quanto ia ser as coisas. Eu ainda não tinha isso aí. decidido onde eu ia morar. Tinha muito medo. E eu sabia que os meus pais, assim, ia ser muito difícil deles me mandarem. E uma coisa é precisar de R$100, uma coisa é precisar de 100 euros, que tinha que multiplicar por 5, sabe? Então eu tinha bastante essa consciência e tinha muito medo, até eu aprender o que no que de fato eu gastava, quanto que dava tudo, ter essa noção de custo de vida, eu fui bem regradinha. Tinha bastante medo. E tu considera assim que o que tu recebia na bolsa era suficiente? Ou era tipo exatamente, era justo ali? Ou era mais folgadinho? Eu acho que a bolsa era muito boa. Eu sinto que a CAPES tem essa preocupação, sabe? De, se eles vão te dar uma bolsa que vai te manter, eles vão te dar, de fato, uma bolsa que vai te manter. E a gente tinha que pagar seguro-saúde também, a gente era obrigada a pagar seguro-saúde, eles transferiam dinheiro pra gente pagar o seguro-saúde. Eu digo que eu vivi bem, assim, não acho que eu vivi mal, que foi terrível, que eu passei necessidade, nada disso. Vivia muito bem. Nunca me vi numa situação de, nossa, eu preciso achar um trabalho aqui para completar a renda. Eu podia realmente só estudar, focar nos estudos, que estava tudo certo. Não vendesse umas Torre Eiffel ali, aquelas maquetes no meio da rua, que nem... Tu chega numa esquina, vem umas 30 pessoas com aquelas miniaturas da Torre Eiffel. Não cheguei a fazer uns bicos assim. Não foi preciso, ainda bem. Então tu chegou... Pode falar, Rodrigo. Não, eu ia perguntar com o que mais que tu tinha gastos lá. Era moradia, alimentação, transporte... Isso tudo era... Tu tinha que gerenciar o dinheiro da bolsa pra pagar isso tudo, né? Não, a faculdade tava, tipo, de graça. A faculdade. A faculdade, sim. Mas além da faculdade... aí além da faculdade, eu tinha bolsa para suprir todos os meus gastos. O que a gente mais gastava, sem dúvidas, era moradia, era o que levava a maior porcentagem da nossa bolsa. Eu sempre tentei morar perto para não precisar de transporte, então eu ia a pé. Nos meus primeiros anos eu morava tipo, mais longinho, assim, levava uns 35 minutos andando. Mas ainda assim eu achava que valia a pena economizar o dinheiro da bolsa em transporte para fazer outras coisas. E eram os maiores gastos, assim. E daí quando tu chega, tu precisa comprar roupa de inverno que suporte o inverno europeu. Isso acontece, não? Quando eu fui daqui, eu tentei levar vários casacos, várias coisas, mas não dá, gente. Não dá. Não dá, dói. Precisa ser um casaquinho. Precisa ser um casaquinho impermeável, 2 sabe? luvas. Porque daí começa a chover. Tem que ter uma coleçãozinha de luva, porque tu vai perder uma. Tem que deixar uma no bolso do casaco, touca, cachecol. Eu tentei levar tudo daqui, mas no fim eu tive que comprar lá, porque não dava. Um calçado, uma bota que seja bem fechadinha para quando neva, para quando chove, para se manter quentinho, assim. Então, acho que teve mais gasto no início, para meio que me adaptar ao clima, e depois os maiores gastos eram de moradia. Mas mais um parênteses. Pensando em número bruto, assim, não convertendo, eu achava a moradia lá bem mais barata do que em Florianópolis. Tipo, o preço que eu pagava, eu vivia muito bem, assim, poxa, eu tinha um quarto com banheiro, sabe? Aqui em Floripa é bem caro. Tipo quarto com banheiro me lembrou um hostel que eu fui em Milão, onde tinha literalmente um chuveiro dentro do quarto. Chocada. Era uma ducha, assim. E o problema é que o hostel era quarto coletivo, era quarto pra 4 pessoas. Eu falava, meu Deus, tomara que ninguém resolva tomar banho aqui. Não tô afim. Mas, mudando de assunto, assim, ainda antes de entrar, acho que no quesito educacional, eu queria fazer uma pergunta que bate com uma situação que eu passei e que minha amiga passou na França. Eu passei em Portugal e minha amiga passou na França. Quando a gente solicita o visto... O meu era para 6 meses, a minha estadia em Portugal. Só que o meu visto era só para 4 meses. E eu tive que fazer todo um processo chato de renovação que durava meses para esta postergação do visto. E a minha amiga também sofreu isso. Enquanto ela não tinha esse visto confirmado,
ela tinha restrição, assim, com algumas viagens. Queria saber como é que foi o teu processo, ou se o teu visto já durou o tempo necessário, ou se era chato também. Eu lembro que eu renovei meu visto várias vezes. Uhum. Mas eu também fiquei muito tempo, né? Então, compreensível. Eu acho que a primeira vez que eu fui, o visto valia, tipo, 9 meses. Uhum. E depois desses 9 meses eu tinha que renovar. E daí, geralmente, a renovação era, sei lá, por mais 9 meses, mais 6 meses. Nunca renovava, tipo, para mais 2 anos. Sim. Até porque tu precisa dar os comprovantes por prazos pequenos, sabe? Ah, eu vou dar a renovação da faculdade, vou dar mais isso, e daí eles ficam meio que aumentando os prazos. A França é um país muito burocrático, precisa de carta para tudo. Então, isso era uma coisa chata, assim. Eu lembro que quando a gente chegou, a gente tinha que validar o visto. Chegava, pagava uma taxinha e fazia a validação do visto. E depois, toda vez que tinha que validar, que tinha que renovar, era chato. Até porque. De documento. Até porque, exatamente, um monte de documento, tudo por carta, não fazia nada online. E era na época do Covid, então a gente não conseguia ir lá na prefeitura, tirar dúvida, era muito complicado. Até sobre esses perrengues aí, teve uma vez que eu liguei para tirar uma dúvida do meu visto, que eu tinha mandado, não tinha recebido nada. E se tem uma coisa que o estudante estrangeiro se preocupa, é de ficar sem visto e ser deportado. Eu morria de medo. Eu morria de medo, precisava não me achar na rua. Tinha uma vez que eu estava no estágio, e daí o menino francês dizia: fica tranquila, o policial não vai vir te buscar. Eu não tenho medo, não quero, vão me mandar embora. E eu liguei para a prefeitura e a mulher foi super braba. O meu francês era ruim ainda, a mulher foi super braba, eu tava super nervosa, super rude. Ela pediu o número do meu visto. Os números em francês são difíceis de falar, tá? E daí ela pediu o número, daí eu comecei a gaguejar, me atrapalhar. Eu falei para ela: posso falar inglês? Daí ela falou: olha, madame, se você quer ligar para uma prefeitura na França, ache alguém para falar em francês por você. Eu fiquei tipo, eu falei: posso tentar mais uma vez, então, em francês? Porque era muito difícil de conseguir falar com eles. Aí ela deixou e foi tudo certo, mas ela me deu uma mijadinha, assim, eu lembro que eu fiquei meio abalada. Eu sofri no consulado português lá pra fazer a renovação. Tu tem que... Foi um processo que durou meses. Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fui foi agendar. Daí, só que eram uns 2 meses pra tu agendar. Daí eu fui lá e o meu nome tava errado. Eles tinham descrevido o meu nome errado. E daí eles tiveram que adiar mais 2 meses. E tinha uns documentos tão chato de conseguir, tão chato. E, meu Deus, no final, o que aconteceu? Passou os meus 4 meses de aula, né? Eu fui viajar no meu 5º mês. Só que o meu visto vencia no dia 12 de junho. E eu fui viajar no dia 13 de junho. Da União Europeia, isso não tem problema nenhum, porque a gente não precisa mostrar passaporte e não tem migração. Mas eu fui pra Inglaterra e pra Dinamarca. A Dinamarca não importa porque é espaço Schengen. Mas espaço Schengen é um espaço de livre circulação de pessoas na Europa. Só que a Inglaterra não está inclusa. Daí eu fui pra Inglaterra e eles tinham que fazer toda a entrevista. O meu visto estava vencido. Eu morri de medo, gente. Meu medo não era ser deportado em Portugal, porque eles não... Porque eu tinha um comprovante que eu fiz a solicitação da renovação de visto. Mas quando eu cheguei na Inglaterra, eu tava branco, assim, de nervoso. Sorte que meu irmão tava junto comigo, ele fez a entrevista, mas eu tava muito nervoso. Porque o pessoal do consulado português falou: não pode viajar, não pode viajar, não pode viajar, tu não vai conseguir voltar. Mesmo assim eu fui. E daí... Só que eles estavam errados, né? Tu pode ficar 90 dias na União Europeia como turista. Então, só que o pessoal lá de Portugal, dessas partes burocráticas, eles são muito confusos. Todos se contradizem, assim. E na França, as primeiras renovações eram uma folha, tipo um papel sulfite, sei lá, tem uma renovação X lá, que daí eles entregam um cartãozinho, tipo uma identidade, bem bonitinho. Eu cheguei da viagem, porque eu dei umas voltas na Europa com aquele sol barato, daí chegou o cartão de residência quando eu cheguei. Eu fiquei tão bravo, né? Eu rasguei e fui embora. Não rasguei, mas eu joguei fora. Eu não trouxe pro Brasil, eu fiquei com tanta raiva. Eu guardei o meu, achei super bonitinho. Mas eu tava com raiva. Quiseram passar por nervosismo à toa. Consegui viajar, a mulher da imigração da Inglaterra foi super simpática. Nem perguntou que o meu visto estava vencido.
Bom, vamos voltar um pouquinho para a parte da engenharia. Isso, vamos. Lá na universidade onde a Gabriela foi, que o projeto era sobre smart cities, né? Cidades inteligentes. Isso. E o curso não era o mesmo daqui, é isso? Não, exatamente. No Brasil eu faço engenharia sanitária e ambiental, e lá eu fui estudar uma engenharia que trabalha com o desenvolvimento de smart cities, de cidades inteligentes. Então, realmente, não era o mesmo curso daqui, até é por isso que eu não consegui aproveitar as matérias que eu fiz na França aqui no Brasil. Não consegui voltar e aproveitar as matérias, sabe? O curso era realmente muito diferente. Lá eu estudava tudo voltado para a cidade. Drenagem, mobilidade, energia, Cara, não smart tem isso aqui, né? grid. Não, a gente não tem. Eu acho super. Achava, agora eu já acostumei, mas no início eu achava super complicado explicar o que eu estudava. Urbanismo, Eu adoro essa IoT. matéria. Urbanismo é uma matéria muito legal. Aí a gente tinha, tipo, a internet das coisas, umas coisas um pouco mais tecnológicas também, porque que a gente estudava cidades e tinha que estudar essa parte de desenvolvimento da inteligência, né? Tu que escolhesse as disciplinas que tu ia fazer ou era pré-selecionada por conta da bolsa? Então, mais ou menos. Tipo, eu poderia escolher as disciplinas que eu iria fazer. O pessoal que foi comigo fez isso, mas eles ficaram só um ano. Como eu tinha a pretensão de tentar ficar mais um ano e ganhar o diploma de lá, eu tinha que entrar num curso e fazer uma grade fechada. Eu tinha que fazer todas as disciplinas. Então, eu entrei nesse curso de cidades inteligentes, engenharia para cidades inteligentes, e fiz todas as disciplinas que tinha no escopo do Então foi curso. puxada, imagina. Foi bem puxado. Conseguiu validar alguma coisa daqui ou não? Aproveitado aqui, não aproveitei nada. Ah, que pena. Cálculo, essas coisas que tava na cabeça. Então, porque eu entrei meio que nos 2 últimos anos da faculdade deles lá. Então, a parte de cálculo eu realmente não precisei fazer, mas o escopo das específicas eu fiz todas. Ah, tá, sim. Ainda tinha uma ou outra de, tipo, fenômenos de transporte, umas coisinhas assim, meio aleatório. Eu ainda fiz lá. Mas aí, como eu já tinha feito no Brasil, não era tão difícil refazer, sabe? Quando é só números, né? Mas foi bem puxado. O curso era integral também, então tinha aula o dia inteiro. Tinha vários sábados de manhã que eu tinha aula. É uma universidade que tem bastante alunos estrangeiros, isso até era bem legal, e tinha bastante professores estrangeiros também. Na França, as aulas elas funcionam por módulos, então eu tinha, sei lá, 2 semanas que eu tinha só uma matéria X, e que ficava o professor lá com a gente dando essa aula. Isso acontecia muito porque os professores vinham de fora. Então, eu tinha um professor que morava em Londres, eu tinha um professor que vinha da Sérvia, eu tinha uma professora que vinha da Espanha. Então, eles meio que iam lá, passavam o módulo dele e iam embora. Às vezes, tinham uma ou outra matéria que durava mais tempo. Essas aulas eram em inglês, né? Se eram esses módulos, provavelmente, né? Eram em inglês, porque eles vinham de fora, né? Porque tinha bastante gente que vinha de fora e nem falava francês. Depois até dava de pegar algumas disciplinas, assim, que eles diziam que era do tronco comum, que eu conseguia pegar em francês. Mas daí como eu pensava, tipo, já tô na França, então o francês eu vou falar no dia a dia, eu vou ficar no inglês, e acabava fazendo assim. E uma outra curiosidade também é que lá eles tinham muitas disciplinas generalistas. Aqui nosso curso é super técnico, né? E bem focadinho, assim. Lá eu estudava finanças, Lean, gestão de projetos, umas coisas que não tem aqui no Brasil, né? Sim. A faculdade é bem diferente, assim, o escopo da faculdade é bem diferente. RH, tinha disciplina de RH, de recursos humanos. Sim, mas não dá de imaginar uma faculdade de engenharia e passando RH, exatamente. Não, e o pior é que o curso era bem voltado às cidades, né? O que o RH tem a ver com cidades? Não sei te dizer. Mas é o escopo de generalista, assim, de geral, assim, era o que eles diziam que eram dos troncos comuns que todas as engenharias faziam. Mas era bem diferente. Entendi. E aí tu conseguiu uns estágios lá, né? Era nessa área também? Conta um pouco dos estágios lá que tu fez. Funciona assim na França. Você estuda e daí, sei lá, estuda 6 meses, tem 3 meses de estágio. Enquanto tu estagia, tu não tem aula.
feito para fazer estágio. Uhum. Eles não têm o hábito de estagiar e fazer aula que nem a gente tem aqui no Brasil. Ah, isso é interessante. Mas tem férias, pelo menos? Só se tu quiser pegar entre o estágio e a tua aula. Eu sempre acabava a aula e engatava no estágio, assim. Ah, tá. Não tem como ficar, tipo, 100% sem fazer nada. Não, Igual as não. férias aqui. A não ser que tu queira, tu pode. Tipo, não quero fazer 3 meses de estágio, vou fazer 2 meses e meio e vou pegar 2 semanas de férias. Tu pode fazer. Tu consegue fazer isso. Mas é mais difícil. Geralmente o pessoal, a empresa que vai contratar quer 3 meses, quer o estagiário por 3 meses. Uhum. Mas daí era isso, 6 meses de aula, 3 meses de estágio, mais 5 meses de aula, sei lá, mais meio ano de aula e mais 6 meses de estágio, que daí era o estágio de fim de estudo. E como eu queria me formar lá, eu era obrigada a fazer esses estágios, eles não são opcionais, a gente precisava fazer um relatório no final para conseguir validar eles. Que interessante. Como é que eram as atividades nesse estágio? Tu pegou em áreas diferentes ou tu resolveu seguir um foco? Lá é bem habitual o pessoal procurar estágio, tipo, no país inteiro e se mudar, principalmente a gente que é estrangeiro e não tem raiz nenhuma, né? Então, todos os estágios eu fiz em cidades diferentes. Um eu fiz em Lyon, que é mais pro sul da França, e um estágio eu fiz em Rouen, que é na Normandia, também perto de Paris. Eu queria muito fazer os estágios que fosse alguma coisa relacionada com o Brasil. Que é o meu curso no Brasil, desculpa, com engenharia sanitária e ambiental. Eu acho que cidades e engenharia sanitária e ambiental tem super a ver, então eu queria alguma coisa que unisse os dois mundos. O primeiro estágio eu fiz na Veolia, que é uma empresa bem conhecida na área, uma empresa francesa, que eu participei do desenvolvimento de um modelo para reconhecer ilhas de calor urbano na metrópole de Lyon. E a partir disso, a gente desenvolveu técnicas baseadas na rede de distribuição de água potável para resfriar a cidade. Então, a gente reconheceu as ilhas de calor urbano, como que a gente pode combater isso. Então, foi mais ou menos o meu primeiro estágio. E foi o meu jeito de unir os dois mundos, né? Então, estava ali com a cidade e estava ali com a água. O segundo estágio eu fiz numa empresa que chama Atelier LD, também é francesa, e eu fiz dentro de drenagem urbana, trabalhei com drenagem. E é bem diferente daqui também, eles trabalham bastante com técnicas compensatórias, então aprendi bastante coisa, assim, trabalham muito com valas, com bacias de retenção, bacias de infiltração, tudo para tentar reduzir o volume de escoamento. Isso é legal. Isso falta aqui no Brasil, né? Essas técnicas compensatórias. Nossa, falta muito. E eu achei legal também aquela da Ilha do Calor ali que tu falou, mas eu não entendi exatamente como é que iriam resfriar essas regiões. Não é jogando água, né? Não, no final do estágio, depois de ter determinados os pontos, a empresa tinha uma parceria com uma empresa que faz tipo uma fonte, tipo um hidrante, e daí eles continuaram no nosso projeto apoiado nisso, assim. Na França eles têm muito problema que os hidrantes, o pessoal estoura os hidrantes, sai muita água, e para se banhar ali, então essa fonte que a gente estava trazendo tentava evitar isso, via formas seguras de fazer isso, não desequilibrar o sistema de abastecimento. Foi isso, bem no final eu não cheguei a ver a fonte assim instalada, mas ainda quando eu estava na França, meu chefe tinha mandado e-mail dizendo que eles tinham instalado a primeira fonte. Que legal. E me convidando para ir ver. Sim, eu fiquei super feliz. Então tu fez os estágios, tu completou o curso, chegou a completar o curso lá. E por exemplo, tu entrou pela bolsa da Braftec. O que tu precisava dar satisfação para a Braftec? O que tu precisava produzir para a Braftec nesse período? Eu precisava em todo o meu período de renovação, porque eu fui para um ano. Depois eu queria ficar mais, então eu pedia para ficar mais, tinha que mandar carta dos coordenadores da UFSC, carta dos coordenadores da França. Quando eu ia fazer estágio, eu precisava avisar que eu ia fazer estágio, onde eu ia estar, mandar relatório, meio tipo, estou aqui, estou fazendo isso. E agora, no final, as maiores entregas, foi agora que eu voltei, tive que fazer um relatório dizendo o que eu fiz, quais foram as minhas atividades,
mandar um histórico escolar daqui da UFSC, lá da França, carta de concordância do meu professor sobre as atividades que eu realizei, e preciso atualizar meu currículo Lattes da CAPES como minha fomentadora. Entendi. Mas a Braftec cobrava alguma coisa, tipo, se tu corria risco de perder a bolsa a qualquer momento, não tu em específico, as pessoas que fazem intercâmbio, ou é só tu tem que entregar o relatório no final? Eu não poderia voltar para o Brasil. Não podia voltar para o Brasil. É verdade, não podia mesmo. Até nessa situação de pandemia, assim, eles meio que abriram uma exceção e disseram que quem quisesse voltar para o Brasil poderia voltar durante um período X ou voltar para sempre. Só que o período que estivesse no Brasil teria que devolver a bolsa. A gente não podia Entendi. ficar aqui. Todo esse período da bolsa tu teria que ficar na França, entendi. Exatamente. E como é que foi essa questão da pandemia lá? Porque tu estava lá quando tudo aconteceu, né? Quando a bomba estourou, assim. Gente, foi bem inacreditável, assim, bem louco. Acho que ninguém no mundo tinha noção e dimensão do que ia acontecer. E quando o Tu presidente tava em falou... qual cidade? Tava em Lille ainda. Uhum. Quando o presidente falou, abasteçam suas casas, porque a gente vai entrar em confinamento, que é o lockdown, por 2 semanas. E começou os murmurinhos de que as fronteiras iam fechar. Lille é uma cidade extremamente estudantil, extremamente universitária. O pessoal começou a ir embora. Indiano começou a ir embora, Cazaquistão começou a ir embora, todo geral começou a ir embora, porque todo mundo ficou com medo das fronteiras fecharem e a gente ficar preso num país, né? Muito incerto. E eu até pensei sobre vir para o Brasil, né? É inevitável quando tu vê as 8 pessoas que moram contigo indo embora, se você deveria ir ou não. Mas como ainda era uma coisa muito nova, eu tinha muito medo de pegar no aeroporto e trazer para os meus avós, que eu morava com os meus avós aqui no Brasil. Não sabia como ia ser, não sabia por quanto tempo ia ser. E também teria que devolver o dinheiro para a CAPES, né? Então, eu teria que pagar o meu aluguel na França para segurar o meu quarto e teria que devolver o dinheiro para a CAPES, então seria um gasto gigante. E acabei decidindo ficar lá. E a pandemia em si, gente, muito diferente. O custo, eu reclamava e minha mãe dizia, não, mas aqui também a gente está confinado, aqui também é assim. Mas eu tenho uma amiga que ficou lá um período da pandemia e depois voltou para cá, desse período que a gente ficou confinada. E ela dizia, não, Gabi, não é igual. Eu vi ela semana passada, ela dizia, não era igual, não dá de comparar. Para vocês terem ideia, tipo, lá eles iam dando de 2 em 2 semanas, né? Vamos ficar fechado mais 2 semanas, vamos ficar sentado mais 2 semanas. E era tipo, todo mundo assistindo televisão, o Macron vai falar, o presidente vai falar, concentração total. E começou início de março, e quando os mercados abriram, que foi a partir da segunda semana de confinamento, para a gente poder ir no mercado, a gente tinha que fazer uma declaração numa folha, escrevendo o nosso endereço, a hora que a gente estava saindo de casa e o motivo, que tinha que ser ou ir no mercado ou ir na farmácia. Porque a gente não podia andar mais de um raio de 1 quilômetro de casa e não podia ficar mais de 1 hora fora de casa. Então, se a polícia me parasse, eles tinham que ver onde eu morava e que horas eu tinha saído, porque senão eu podia ser multada. Então, era um negócio, assim, surreal, muito de filme. Eu não via ninguém na rua, todo mundo de máscara. Dava de ver uma preocupação muito grande, assim, do governo francês. Eles distribuíram máscara. Logo no início, eles distribuíram máscara nas casas, na caixinha de correio. E todos os serviços pararam, assim. De fato, só tinha mercado e farmácia, construção civil, tudo que vocês imaginarem estava fechado. Isso foi 3 meses, nosso primeiro confinamento demorou 3 meses. E depois do 3º mês, as coisas começaram a reabrir de pouquinho, assim. Serviços não essenciais. A gente começou a poder se deslocar, era 100 quilômetros, daí eles começavam a aumentar o raio, sabe? Pode se deslocar 100 quilômetros, depois pode deslocamento liberado. E tinha uma certa perenidade, assim. No verão a gente ficava mais ok. Esse foi o primeiro confinamento, que foi terrível. No verão a gente ficava mais ok. E depois nos outros invernos a gente ficava um pouco regrado também. Ainda tinha época que tinha toque de recolher, às 5 tinha que estar todo mundo em casa.
E realmente acontecia da polícia parar, eu fui parada uma vez. O medo de pagar tudo certinho, mas o medo de pagar uma multa em euro. Sim. E até esqueci agora o que eu ia falar, mas era sobre esse... Ah, tá, tu ficou sem aula esses 3 meses Eu ia perguntar ali? exatamente isso. Ou se teve aula online. Aula online. Ah, tá, teve aula Que online. demorou Aula meses pra começar a aula online. Aí foi Não. Aqui rápido. demorou uns 6 meses, eu acho. Cara, aqui, tipo, metade da primeira semana eles já estavam fazendo online. Foi realmente muito rápido, assim. Teams, a gente já tava fazendo tudo online. Passou tudo online muito rápido. E aquele pessoal ali que voltou pros seus respectivos países, foi por isso que tu teve que trocar de casa, que tu tinha falado antes, no início? Não, eu troquei de casa porque eu tinha ido pra Lyon, depois eu voltei pra fazer aula em Lille, daí eu mudei de casa quando eu voltei pra Lille. Ah, tá, e o Lyon foi o estágio, né? Isso, Ah, isso tá. mesmo. Eu fiquei em Lille, daí eu morava lá na casa de 8 pessoas, aí eu fui pra Lyon, depois eu voltei pra Lille pra acabar a faculdade. Alguns estágios tu fez remoto por causa do... Ou todos foram fora da pandemia? Do auge da pandemia? O primeiro estágio eu fiz algumas semanas online, quase o primeiro mês online. Uhum. E que foi logo, a gente estava confinado até final de maio, eu comecei em junho. Uhum. Aí as primeiras semanas eu fiz online, o outro eu consegui fazer totalmente presencial. Mas eles eram assim extremamente rígidos, tipo, muito rígidos. Tinha que passar álcool gel para entrar, tinha que passar álcool gel em tudo, não podia pegar as maçanetas, tinha que carregar um negócio no bolso para abrir as portas, para abrir as maçanetas. Lá também tinha muito isso, se eu conhecesse alguém que testou positivo por Covid, eu não podia ir para aula, não podia ir trabalhar até que eu fizesse um teste para ver o meu resultado. Eles chamavam de pessoa em caso contato. E uma curiosidade também que os testes lá eram gratuitos para cidadão ou residente francês. Uhum. Desde o início? Desde o início. Aquele primeiro mês ele não tinha muito teste, não tinha muito nada, né? Uhum. Mas depois sempre foi grátis e muito tranquilo de fazer. Muito, muito de boa. Em 24 horas, no máximo, tu tinha um resultado. Eu fiz vários testes, nem sei quantos. Vários. Nossa. Vários de graça, É aquele né? do nariz, assim? O do nariz. Nossa. Mas é o PCR ou o de antígeno? É o do... Os dois eram grátis. Uhum. Os dois eram gratuitos. Assim, não custava nada pra mim e eu ainda podia ter certeza se eu não ia colocar as pessoas em risco ou não, né? Então, ia lá e fazia. Sim. E eu ia perguntar uma outra coisa que era... Ah, tá, tu chegou a viajar muito no intercâmbio? Porque as pessoas que eu conheço, assim, que vão para intercâmbio, elas aproveitam bastante, assim, de conhecer outros lugares e tal. Quais foram os outros lugares, países que tu conheceu? Viajei bastante. Até. É muito por isso que quando o pessoal vai, tipo, se não tem a pretensão de tentar o diploma, né? Não tem a pretensão de pegar o diploma, pega menos matérias para poder aproveitar e viajar mais. Mas eu peguei todas as disciplinas porque eu queria o diploma, mas ainda assim eu viajei muito. Eu visitei bastante coisa, conheci Londres, conheci várias cidades da Alemanha, umas 4 cidades da Alemanha. A Holanda, eu fiz a Holanda inteira também no feriado, conheci vários lugares. Luxemburgo, a Bélgica, Mônaco, o sul da França. Eu fiquei muito tempo também, né? Então consegui o sul da França, passei 2 verões no sul da França, a Espanha, Portugal, a Córcega, que é uma ilha muito bonita na França que o pessoal não conhece, eu tive a oportunidade de ir. Fui para Grécia, para Itália, viajei muito. Conheceu a Europa toda. Conheci. E era muito legal porque, assim, às vezes eles são bem parecidos, mas tem as peculiaridades, sabe? Então, era legal. E eu achava que o pessoal da Espanha se comportava diferente dos franceses. Então, sentia essas peculiaridades, Sim, sabe? dá pra perceber, assim, a diferença. É, bem nítido. E Mas que diferenças são essas? de comportamento, de vestimento, o tipo de entretenimento também. Na Espanha tu pode achar mais fácil um lugar com música ao vivo, um bar com música ao vivo, do que na França, por exemplo. Na França é muito difícil tu achar isso. E a comida também. Eu aprecio bastante a culinária.
gosto bastante de comer. E eu tentava Aprecio bastante a culinária, é um jeito chique de falar que gosta de gosto comer. bastante de comer, gosto mesmo. E consegui aproveitar bastante, assim, todo lugar que eu ia, eu provava as coisas, os pratos típicos. Fui para Portugal, comer os Comeu a bacalhau lá. francesinha? Comi a francesinha, com certeza. Eu não sei o que é isso aí. É um... É um prato Não é bem um especial. hambúrguer, mas é tipo um sanduíche bem apimentado, com presunto, queijo, muitas coisas, só que não é um hambúrguer, mas lembra um hambúrguer, eu não sei Mas até. é um tipo um lanche, assim, um sanduíche. E ele é Uhum. meio que feito com uma base de um prato francês. E daí o nome virou francesinha. Tem Mas que conhecer, então. eu aproveitava bastante. E lá, uma vez que tu tá lá, as passagens eram muito baratas. Então por isso que vale muito a pena. Usava Ryanair e EasyJet, Ah, com certeza, né? que são as empresas de voo barato lá da... Tu consegue voo por 2 euros às vezes. Sério? Aham. 5 euros tu consegue. Caraca. Eu paguei 1 centavo de libra da Dinamarca, da Inglaterra pra Dinamarca. 1 centavo? 1 centavo de libra. Foi o meu recorde, assim. Só que Mas é de tinha avião 12 ou é libras de de... taxa de embarque, né? Mas tipo, o preço da passagem era 1 centavo de libra. Caraca. É um dia, assim, tu tem que estar atento ao dia. E quando chegar o dia, tu tem que ir lá comprar. E a França é muito bem localizada geograficamente para quem quer viajar, né? Tá, tipo, bem no meio da Europa. Eu fui para Londres de ônibus, queria conhecer o Eurotúnel, tava, tipo, super animada. Esse eu não conheci. Nossa, tava super animada, não queria ir de avião de jeito nenhum, que eu Aí queria quando passar no passou lá, tu Eurotúnel. tava dormindo na hora. Assim. Foi exatamente isso, eu cheguei do outro lado e tipo, cadê o Eurotúnel? Mas eu voltei de ônibus e vi o Eurotúnel na volta. Na volta eu fiquei acordada. Foi acordou nos campos verdejantes ingleses lá. A Inglaterra é muito verde, gente, é muito engraçado. E tu chegou a sair da Europa alguma vez? Algum outro país? Não, eu nunca saí da Europa. Acho que muito associado com o medo de Covid. Eu tinha muito medo de ficar fora, tipo, trancada pra fora do continente depois. E também porque eu queria aproveitar lá, sabe? Tinha muita coisa pra ver. E explorei bastante as coisas que eu queria ver. A França em si já é um país muito bonito, que tem muito além de Paris, sabe? Tem muita coisa que eu não conhecia, eu acabei descobrindo lá. E conforme a gente ia fazendo amizade com o pessoal também, eles iam indicando um lugar, indicando outro, e daí a gente ia conhecendo, ia vendo. As praias são muito bonitas, tem campos, tem lugares muito bonitos. Então eu aproveitei para conhecer a Europa mesmo. E uma coisa interessante também é que a nossa noção de distância é muito diferente dos europeus. Quando eu morei em Lille, eu fiz um plano de trem, que a gente pagava um valor X e viajava à vontade o mês inteiro. Eu viajei todos os finais de semana durante 2 meses e meio, porque eu achava que eu ia fazer valer o meu dinheiro, né? E eu ia pro sul. Eu pegava o trem e ia pro sul, pegava o trem e ia pro sul. O trem-bala? Trem-bala. E sei lá, acho que a cidade mais longe era Nice, que dava umas 6 horas de trem. Mas, gente, eu ia conhecer Nice, que eu não conhecia. Eu já tava ali do lado, 6 horas ali do lado. E a mais perto era 2 horas. 2 horas pra mim é realmente nada. E o menino francês que fazia estágio comigo dizia: como assim tu vai viajar 2 horas no final de semana pra ver uma praia? Querido, 2 horas. 2 horas daqui até a minha cidade, sabe? Tem dia que eu faço 3 horas de carro dirigindo. Ele achava muito? Ele achava um absurdo. Ele dizia: como assim você vai viajar 2 horas? 2 horas eu passava o final de semana. Eu não conseguia entender. E pra gente é super normal, sabe? Daqui até a minha cidade com trânsito dá umas 3 horas tranquilo. Lá de trem, podia lá ficar aqui, ó, trabalhando, dormindo, era realmente muito tranquilo. Aí eu ficava bem chocada, assim, esse quesito cultural, assim, de noção de distância, o nosso é muito diferente. Que em 12 horas atravessa a França quase, né? Bom, e lá em Lille, lá tu chegou a ir no estádio do time do Lille, ali, que o Guilherme tá com a camiseta até agora ali na mão. O Gui vai ficar decepcionado. Não viu nenhum jogo do Ratolca, meu francês? Não acredito que eu podia ser. Pior que quando eles ganharam, eu nem tava mais em Lille. Já tinha me mudado, nem vi essa vitória acontecer. A cidade lá era muito, tipo, forte, assim, essa questão do futebol lá com o time, ou não dava muita bola?
A França como um todo eu fiquei bem surpreendida, eu não sabia que os franceses gostam tanto de futebol, assim, eu achei que eles gostam muito, assim, estão perto de nós. Eu Eles tinham dizia acabado de ganhar a Copa também, né? Eles ganharam em tem 2018 ali. tem isso também. Eu dizia que eu era brasileira, os meninos, nossa, era tipo: "Ai, jogador tal, X, Y lá, não sei o que, queridos, vamos com calma com coisas, os clássicos, vem de Pelé, vem com Garrincha, calma, já tá difícil". E tem jogador brasileiro em vários times, eu lembro que tinha em Lyon também, são bem entusiastas, assim, gostam bastante de futebol. Uhum. Foi um baque aí quando a França perdeu a Euro? Como é que foi a reação pra ver se é parecido quando o Brasil perde a Copa? Imagina, né? Mas assim, não tipo 7, não 7-1 Não, mas Alemanha, comparando, por sabe? exemplo, porque a França foi eliminada pela Suíça na Euro. E como a França era o melhor time, teve muita desculpa, assim, a imprensa caiu de. O pessoal reclamou muito ou não? Eu não achei que a imprensa caiu tão em cima, assim, mas o pessoal comentava, normal, eles realmente acompanham. E o rolê com a Alemanha, eles realmente tinham essa discussão comigo também. A gente ficou chateado. Sim, eu sei que foi em casa, eu sei, a gente não gostou, mas o que acontece? Não, mas como vocês deixaram isso acontecer? Que legal. Mas eles não são muito de fazer meme assim igual o brasileiro, né? Não, acho que não, acho que Tipo, eles não são. tipo, rir da própria desgraça e tal. Não, acho que não, acho que eles não são O tão meme do memes como 7-1, a não sei se é gente. gol ou replay. Isso. Não, eles não são assim tão evoluídos quanto a gente. Tem coisa que só o Brasil tem, sabe? Só o brasileiro tem. Tem uma curiosidade, Guilherme, que eu até falei com a Gabriela antes, que é muito. Eu fiquei muito curioso quando eu vi, que ela tem uma foto com o Neymar lá Tem na uma foto com o França, né, Neymar, ele Gabriela? falou isso. Como é que tu encontrou ele, assim? Como é que. O que que aconteceu? Tenho. Na verdade, é um rolê bem aleatório, mas eu tenho um priminho que frequenta a casa dele, ele é uma criança. Uhum. E enquanto eu tava lá, ele foi pra lá com a mãe dele. E daí a gente combinou da gente se encontrar e eles estavam hospedados na casa do Neymar. E daí ela falou: você não quer vir aqui na casa? E eu falei Caraca, assim: que convite, hein? sim, que convite. E foi super bacana. Meu primo foi a primeira pessoa que eu vi desde que eu tinha ido embora. Já fazia 1 ano e 3 meses que eu tava na França, então eu tava realmente muito feliz que eu ia ver ele. E foi muito legal conhecer o Neymar. E sendo bem sincera, assim, eu tinha uma impressão péssima dele. Eu achava que ele tinha cara de ser um boçal, assim, sei lá, tipo, nojento. Uhum. Gente, ele é muito querido, muito, muito querido. Eu sou tipo, não falem mal do Neymar perto de mim que eu vou fazer a defesa. Ele é muito, muito querido. Eu passei o dia lá, eu almocei com eles, lá na casa dele. E sabe assim, tratou gente como a gente, Uhum. comendo arrozinho e feijão lá, perguntando: e aí, veio fazer o que na França? Fala francês. Moram, ai, Lili é 1 horinha daqui, 2 horas. Tipo, super, super querido. E eu tive a oportunidade de ir lá 2 vezes. A segunda vez foi no aniversário do filho dele, ele também foi super querido, todo mundo me Caraca. tratou super Mantém o bem. contato dele aí ainda. Não, foi um evento passageiro e pontual, mas realmente, assim, muito, muito querido. Eu sou muito, muito, muito na defesa dele. Muito simpático, muito humilde. O aniversário foi na casa dele também? Foi na casa dele. Foi na casa dele. Deve ter sido uma festança, né? Foi bem legal. Foi uma experiência bem bacana. Eu não esperava também. Então, tipo, é complicado quando é uma realidade muito diferente da tua. Uhum. E eu tinha total noção de que o meu intercâmbio como um todo foi uma experiência incrível, sabe? Eu vivi muitas experiências ímpares. E eu tinha noção que ali era, tipo, ímpar da ímpar, sabe? Não Uhum. tinha como descrever. E no aniversário eu era a única plebe ali, a única pessoa que ninguém conhecia, que não tinha um Instagram Com mais de 1 verificado. milhão de seguidores. Que não tinha um Instagram verificado, exatamente. Mas todo mundo, tipo, muito querido, muito simpático, os outros jogadores que eu conheci muito queridos, ele super querido, me tratou super bem. Pois é, Bem, tu conheceu o time todo lá? eu conheci as pessoas que têm filhos, os jogadores que Ah, têm só os filhos. que têm filho, assim, que É, levaram lá. isso. Mas foi Conheceu. Nossa, agora que eu me Mas, toquei, conheceu tipo, o elenco do Paris Saint-Germain? Não que só o tem filhos, Neymar? sim. sim, eles foram no aniversário lá, né, Sim, Guilherme? mas Mas eu vou agora ser. eu não tinha feito Mas eu vou, essas mas eu eu vou não tinha feito ser. essa conexão. Meu Não, Deus.
Mas eu O vou ser Mbappé sincera não com foi, o Eu Mbappé? tava perguntando. Não, ele não tem filhos, esse menino. Mas Mbappé é ele novo não foi no pra- aniversário, o poxa. Mbappé é muito Não, novo, Falta de gente. educação, pô. queria gastar o meu francês com esse menino, mas ele não tava. Mas foi super legal. E O ele Messi já tava lá? e eu Não. não tinha noção como o Neymar era conhecido. Tipo, eu sei que ele é muito conhecido pra gente, né? Isso eu tenho plena noção. Mas eu não sabia que ele era tão conhecido assim na França e no mundo. E eu fiquei, tipo, muito chocada. Depois eu coloquei uma foto no Instagram e depois da foto era tipo os franceses dizendo: "Mas como assim? Como assim você conheceu o Neymar?" Chocadíssima. E mesmo depois com quem eu conversava, assim, na vida, falava sobre esses meninos que falam de futebol, falava muito sobre ele, conhecia ele. Tem o Marquinhos também, que é um jogador brasileiro que joga no PSG, falavam dele. Bem surreal, assim, não esperava tanto. Poxa, legal. Que legal. Voltando um pouco pro. Tu tem mais alguma curiosidade sobre Neymares aí? E companhia? Senão eu já ia mudar de assunto. Não, de pergunta eu não tenho, acho que mais nenhuma. Então, tu fosse lá pra fechar o curso, tu conseguiu o diploma tranquilo, assim? O que que tu fez com esse diploma? Se conseguiu? Eu consegui sim. Aí outra vez. Foi complicado, porque tinha uma relação um pouco complicada. Depois de um tempo, ficou uma relação um pouco complicada com a universidade aqui do Brasil. A professora estava tendo um pouco. A coordenadora da França estava tendo um pouco de dificuldade para falar com a coordenação aqui da UFSC. Mas ainda voltando ali naquela questão de insistir e incomodar até dar certo, no fim acabou dando certo. Eles deixaram eu ficar o segundo ano na França para conseguir o diploma. Eu me formei lá em setembro do ano passado, eu tô com o diploma, mas aqui ele meio que não tem validade, né? Até porque não tem Não esse. tem nem um curso semelhante pra tu Não, validar. exato, não tem um curso para eu fazer a validação. Então eu tenho o diploma e não consigo validar aqui, eu não me arrependo, eu já tinha plena consciência de que isso ia acontecer. Mas eu fiquei trabalhando lá uns meses com esse diploma, na empresa que eu estagiei. E eu vejo ele como um plus para o meu currículo e é uma porta de acesso para se um dia eu quiser voltar para a França ou para qualquer país europeu, né? Porque daí ele tem validade em qualquer lugar da Europa. E daí já um pouco de curiosidade sobre isso, é difícil para eles contratarem um brasileiro sem um diploma, porque eles precisam justificar de por que eles estão contratando um brasileiro, por que eles não estão contratando um francês. E uma vez que eu tenho o diploma de lá, é muito mais fácil para eu acessar isso, sabe? Eles conseguem me contratar sem essa justificativa. E eu tenho 4 anos, eu acho, que eu posso tirar um visto de pesquisa de trabalho, procura de trabalho, com esse diploma. Então eu posso ir para a França, Que sei lá, ano que legal. vem eu posso ir para. É bem legal. Tem Legal. pouquíssimas pessoas, eu acho, que conhecem isso. Eu descobri porque eu fui pesquisar. E eu posso ir para a França no que vem e ficar um ano procurando trabalho. Ele tem validade de um ano, mas em um ano tu resolve tua vida, né? Então tu tem um ano para ir para a França e procurar trabalho, ou se tu quiser só ficar um ano na França sem procurar trabalho, tu fica um ano procurando trabalho e depois volta pro Brasil. Com o euro, Vai rolar com o umas valor do euro, Olimpíadas acho que não é lá, né? muito compensador. Agora, né? Também acho que não, mas né, cada um. Se alguém quiser ir passear, Vai rolar umas Olimpíadas em 2024 lá, né? vai. As Olimpíadas de 2024 em Paris, né? Nossa, eles estão super Eu tinha esquecido preparando. Eles estão super preparando já as cidades olímpicas, como vai ser. Acho que vai ser super estruturado, super legal. Assim, vai lá em 2024, vai ver a Euro, que é do lado, que é na Alemanha, vai ver as Olimpíadas, que é em Paris. Vai fazer o tour que gostaria. Hospedagem ela já tem lá, né? Não, Caso do Neymar lá. Enfim. não fidelizei esse amigo, assim. Poderia ter feito. Nem Poderia fosse ter no estádio, deveria. no estádio, hein? Deveria ter fidelizado, realmente. E sobre a volta ao Brasil, como é que tá, assim, dá um desânimo, assim, voltar pro Brasil? O que tu sente? Como é que tá a tua cabeça? É bem impactante, é bem impactante. Eu acho que um dos lados positivos de ter ficado eu nunca voltei, eu não sei se eu já comentei sobre isso, acho que já, mas eu nunca voltei da França os 2 anos e meio que eu fiquei lá, e eu acho que até foi positivo para a volta agora, porque a volta agora eu estava com muita saudade da minha família, dos meus amigos, de todo mundo.
Então isso meio que camufla o que me incomoda, porque a volta é impactante. Eu acho, Transporte, eu acho, trânsito. eu acho que num cenário normal já é um impacto, exatamente, trânsito. Eu moro relativamente perto de onde eu estou estagiando e levo muito tempo para chegar, sabe? Porque tem trânsito, porque não tem metrô. Tem várias coisas que funcionam na França que eu vejo que não funciona aqui, que é inimaginável pensar em colocar aqui. Mas o que mais me revolta, tipo, que é chocante para mim, é supermercado. Tipo, eu acho o preço nas coisas no supermercado muito, muito cara. Eu acho revoltante e triste. A sensação que eu tenho é que as coisas triplicaram o preço, sabe? Que o café tá 3 vezes mais caro do que quando eu fui embora. E isso me desanima por mim e me desanima por pensar nas outras pessoas. Uma família que tem 3 filhos, como é que esses pais fazem? Então é bem chocante e decepcionante. Uma das principais reclamações que eu vejo de quem volta da Europa é realmente, além da segurança, né, é trânsito. O pessoal lá, porque lá na Europa tem muita rede de o transporte coletivo lá é bem tranquilo, metrô, os ônibus não são tão cheios, o metrô é cheio, mas os ônibus não são tão cheios, tu consegue fazer translados, tem várias conexões e quando chega em Florianópolis é complicado. Nossa, a pessoa deve pegar uma fila no ônibus aqui, deve ficar pensando... Não, o meu amigo, ele tava na Suécia 2 anos, ele voltou, ele já mandou várias mensagens reclamando da vinda do aeroporto até a casa dele ali na Trindade, cara. Porque ele falou, meu Deus, que horrível, que horror. Bem isso. Na última cidade que eu morei na França, eu morava 25 minutos de ônibus do meu trabalho. 25 minutos. Tudo bem, né, gente? É do lado 25 minutos. Os franceses ficavam tipo, como assim? Você mora nesse bairro? 25 minutos? Gente, 25 minutos é do lado. E agora eu levo tipo, meia hora aqui até o centro. Meia hora pra ser positiva, hein? Aqui eu moro bem perto, levo bastante tempo também. É bem chocante. Mas ainda eu volto que o pior é o supermercado. Pra mim, o mais chocante tá sendo o supermercado. O mercado lá era ganhando em euro, né? Eu achava muito baratinho. Mas lá não tem, tipo, eu acho que não tem muitas opções assim como tem aqui, né? Por exemplo, algumas frutas, talvez carne, não sei. Acho que a minha prima falou alguma coisa sobre isso alguma vez. Tipo, a carne lá é mais cara? Eu senti que a carne vermelha era mais cara, já comentei sobre isso com os meus amigos também. Eles comem bastante frango, bastante outros animaizinhos, assim, porque a carne... Outros animaizinhos. É porco. Animaizinhos. Coelho, avestruz. Eles comem coelho, eles comem bastante animais, inclusive. Não fala, tadinho. Mas eles comem. A nossa última entrevistada, a Natália, ela comprou, adquiriu um coelho, aliás. Essa semana. Ela não pode assistir esse episódio. Não pode. Natália, no restaurante universitário da França, tem coelho, às vezes, pra comer, não pra gostar. Não, como é que era o restaurante universitário lá? Era 1,50 igual aqui? Como é que era o preço? Ai, socorro, mas era baratinho, era 1,75. Porque lá em Chambéry, que minha amiga estudou, era, tipo, não era buffet assim, mas tinha pedaços de coisa. Tu pedia, tipo, essa salada tu pagava €1, daí tu pegava a carne mais €2, daí tu pegava... não, lá era pagava... buffet não, era livre, né? Isso, aí você tinha lá, sei lá, 3 opções de salada que você podia pegar, depois opções de prato principal e depois uma sobremesa, que uma fruta, alguma coisa assim. Entendi. Mas era bom, não achava ruim, não. Sempre tinha batata frita também, quase sempre tinha batata frita. Mas, e daí a fruta, eu comecei a falar e me perdi. A fruta realmente aqui tem bem mais variedade e eu acho que as nossas frutas são mais gostosas também. Mas eles têm lá as frutas dele que a gente não tem aqui, tipo cereja in natura, essa cereja em conserva, que a gente tem em conserva, eu nunca tinha visto aqui ela normal. E, tipo, do pé, sabe? Lá eles têm bastante dessa cereja no verão, eles têm aquele melão que é laranja dentro, eles comem bastante clementina, que é tipo uma tangerina. Tem menos variedades que a gente, mas tem as nossas coisas. E eu gosto muito de maracujá. Maracujá lá era absurdo de caro. Absurdo de caro. Era importado, era tipo R$13 o quilo. Era R$13 não. €13 o quilo, era muito, muito caro. O Guilherme falou uma coisa interessante aí, que é que uma das principais diferenças é o transporte e a segurança. Tu se sentia realmente segura lá? Como é que...
Eu acho que Ou- sim, eu acho que majoritariamente sim. Eu acho que acaba que eu tenho sorte que Floripa ainda não é uma das capitais mais perigosas do Brasil, eu acho. O Guilherme tá fazendo uma cara de que não concorda muito, Não, eu mas eu não. concordo. Não, Floripa não é uma das cidades mais perigosas. É perigoso. Eu É, vivi em Floripa há 25 anos, daí há 20 anos era seguro, é bem mais seguro que agora, mas ainda assim é uma cidade relativamente segura. eu acho A tua também, cidade porque de Natal é bem mais segura que Floripa, provavelmente, né? com certeza, né? Todo mundo se conhece. Mas como eu não venho assim de uma realidade que a insegurança é um fator tão grande, eu não senti tanto essa diferença. Mas de fato lá a gente se sente mais seguro, assim. A 2011 que menos. eu fiz, a coisa que eu mais sentia seguro é eu andar de madrugada, sem me preocupar. Era isso que eu me sentia seguro. Tipo, na rua. Aqui eu sei que eu corro o risco de ser assaltado. É, É, Depende dos pode pontos ser. que eu... mas lá será que também tu não corria o risco, só que a tua cabeça não achava que tava seguro? Tu não ficava pensando nisso? É que lá, Porto, tem lugares que tu tem que evitar, entendeu? Mas se tu não for em tais lugares, tipo, se tu andar no meio das principais praças e avenidas, é um lugar que, tipo... Não, eu ficava com medo, mas eu sabia que não tinha motivo pra ficar com medo. Eu acho isso. Eu sempre tem sido. Então, eu tô pensando nos lugares que eu fui. As 3 cidades que eu morei, a gente sempre, mesmo Paris, a gente sabe que tem bairros que são a evitar, sabe? Que são Uhum. mais perigosos. Mas, de forma geral, o pessoal cita como mais tranquilo. Mas ainda assim, eu tentava me cuidar. Eu não. Eu acho que era um pouco mais preocupada, mais atenta que o Guilherme, eu diria. Mas acho que consta também porque eu sou menina e Uhum. sempre passou aquela preocupação de eu sou de uma cidade pequena, então ficar ligada, nunca se sabe. Então Uhum. cuidava muito pelo fato de ser mulher. Entendi. E em relação à volta ao Brasil, tem mais alguma outra coisa assim que tu sentiu? Então tá se matando a saudade da família, né? Ficasse 2 anos É, sem vir e eles também não foram pra lá, né? quando se E vi... E a semana que vem começa as aulas da UFSC, né? Começam, semana que vem Presenciais. começa presencial, hein? a vida real, 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 real. Eu nem sei como é que é. No meu último semestre na França, depois de setembro do ano passado, eu comecei a puxar a matéria da UFSC, já que estava à distância, Ah, né? tá, entendi. Então, comecei a adiantar algumas matérias, mas estava bem cansativo, porque daí tem um básico fuso horário de 5 horas. É, Nossa. não, era realmente bem terrível. Sim, não teve horário de verão aqui, então não teve aquela amenizada para Não, 3 horas. não, ou é 4 ou é 5 horas, Sim. terrível. E tem sido assim, e agora eu tô me preparando para voltar para a UFSC, acho que vai ser bem diferente a volta, até porque lá eu já tinha me formado, já estava trabalhando, então Uhum. meio que já estava num outro step de vida, e aqui eu voltei a ser estudante, voltei a fazer estágio, é bem diferente. Nossa. Mas que nem tudo na vida, lados positivos e negativos, bem feliz de rever as pessoas, minha família, os meus amigos, sou bem próxima de Mas todo será que teu mundo. diploma não abre portas aqui? Porque as empresas geralmente não contratam tanto engenheiro, contratam engenheiros, mas não como engenheiros. Então, será que o simples fato de dizer que engenheiro não te abre portas para algumas empresas? Não sei, eu nunca Não, eu pensei tentei, isso mas agora, assim, porque, tipo, ó, geralmente as pessoas contratadas aqui atualmente no Brasil, eles querem engenheiros para exercer tais funções, só Ah, que entendi. não contrata como engenheiro porque o piso é muito alto, né? pode ser, acho possível. Eu nunca tinha pensado nesse ângulo. Uhum. E até comentando um pouco sobre isso, assim, eu também acho que fiquei impactada, assim, de chegar e ver exatamente isso que o Guilherme falou, que o pessoal não está contratando como engenheiro, cada vez mais contratando como, cada Meio. vez mais não contratando como engenheiro, porque o piso é muito alto e eu fico um pouco chateada, assim, acho que é um pouco de desvalorização da profissão, Uhum. te dá uma desmotivada, assim. Mas, né, faz E, parte. e quais são os planos pro futuro aí depois desse formato? Pretende Ver a tá Euro na Eu, França. pensando em voltar pra lá ou eu não sei ainda o que eu vou fazer da minha vida, sendo bem sincera com vocês. Quando eu fui pra lá, o meu plano de vida era eu vou ficar 2 anos, vou pegar Uhum. o diploma, vou voltar, vai ser um plus no meu currículo e é isso, sabe? Eu sempre me vi morando no Brasil. Queria Uhum. ficar lá esse tempo, mas via muito a minha vida no Brasil. Agora que eu vivi lá, eu tive uma experiência muito boa. Claro, né? Tem os perrengues ali. Nossa, minha conta foi.
foi clonada, foi roubada, teve A assim tua conta lá? minha conta lá. Conta do banco? Onde eu ganhava Nossa, bolsa. e eu reclamando do meu Instagram que foi roubado. Não, minha conta do banco, fiquei com 300 euros, peguei, emprestei dinheiro para pagar o aluguel. Ai, que... Então, tipo, tive uns perrengues da vida adulta, mas ainda assim, uma experiência incrível, muito mais saldo positivo do que negativo. E hoje eu balanço, assim, eu não sei mais direito o que eu quero, e essa situação de parece que é muito difícil achar emprego aqui, parece que é muito difícil ter a profissão valorizada, então eu fico um pouco aflita, assim, então não sei. Se eu achar trabalho aqui, se eu achar que eu tenho uma remuneração justa, eu continuo no Brasil, que eu acho que é um preço muito alto para mim, né? Isso é uma questão muito pessoal, mas eu acho que é um preço muito alto, tá longe das pessoas que eu Sim. amo, minha família. Mas se não, também eu preciso ser realista e eu sei que eu tenho portas abertas na França, sabe? Até por causa de onde eu trabalhei, os estágios que eu fiz. Principalmente onde eu trabalhei, ele falou plenamente assim: se tu quiser voltar depois do estágio, depois da faculdade, pode voltar. Que bom, né? Tu tem, Pô, que tipo... moral. Que bom que... Não, bem bom mesmo, bem bom. Eu realmente sinto como uma porta aberta, sabe? Realmente. Sim. E acho que vamos pro encerramento então, Guilherme. Eu tenho mais algum Não, assunto? acho que ela esclareceu bastante. Esse nosso podcast, ele foi muito focado no intercâmbio, no embate cultural, assim, no todos os perrengues que se passam em outro país. Ela ainda teve uma pandemia no meio do caminho. Mas então, Gabriela, eu quero que o nosso encerramento clássico a gente pede pro nosso convidado dar uma dica, dar um conselho assim para os ouvintes sobre o que vocês podem fazer. É o teu momento, assim. Fala assim o que tiver vontade. A gente vai dar um conselho, mas pode falar outras coisas também. É para encerrar esse vídeo. Que difícil, gente. Que responsa. Vou aproveitar aqui os meus últimos segundos de fama. Ou pegar essa foto com o Neymar, né? Não é os últimos. Tem mais famoso que a gente. Não, gente, isso daí foi um acaso sem querer. Mas o que eu tenho para dizer é que, cara, se surge a ideia, se tem uma opção, se tem vontade de fazer o intercâmbio, vai atrás, conversa com o pessoal que já fez, vai ler, tem muito vídeo no YouTube, tem muito, muito canal no Instagram que fala sobre isso. Se é por universidade, procura as universidades, conversa, vê se existe bolsa, ver se existe algum tipo de relação com uma universidade estrangeira, mesmo que não tenha bolsa. E não pagando a universidade já vale super a pena. A experiência é ótima, é uma oportunidade de crescimento acadêmico, pessoal, profissional. É realmente sensacional, assim, completamente fora da curva. Eu acho que eu nunca vou conseguir explicar para ninguém as experiências que eu tive. E diria para não desistir também. Tenta, sabe? Minha frase de vida é: um não eu já tenho, eu vou atrás do sim. Então é isso. Você quer, você já tem um não. A gente parte do pressuposto que a gente tem um não e a gente vai atrás do sim. E para o pessoal que não tem condições financeiras, existem muito programa de bolsa também, de fomento. Eu faço parte de uma associação de estudantes brasileiros que oferece bolsas também, chama Brasa. Procurem no Instagram, @golbrasa. Às vezes dá de se inscrever também para os programas de bolsa, eles entregam bolsa, tem muita explicação sobre universidades, muita explicação sobre esse processo de intercâmbio, então vale super a pena para quem cogita. E é isso, agradeço muito a oportunidade de estar falando com vocês sobre uma das melhores experiências da minha vida. Me disponibilizo também, me coloco super à disposição para vocês dois, para quem quiser me procurar, para tirar alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara. Acho que eu fui de bolsa, né? Então é um presente do universo, e se um dia eu conseguir retribuir para alguém, eu vou retribuir passando isso para alguém, eu vou ser muito feliz e realizada. E é isso, gente. Obrigada. Nós que agradecemos, Gabriela, né, pela sua presença, foi muito produtivo. O Instagram dela vai estar junto, a gente faz post de vídeo novo, a gente vai linkar o teu Instagram para quem tiver dúvida. Qualquer coisa, se quiser, entre em contato conosco nos nossos comentários aqui do vídeo ou pelo Instagram. Tem várias formas de nos contatar que a gente pode passar o contato da Gabriela se você quiser saber mais sobre intercâmbio. Complementando só o que ela falou, de encerrar, né? Essa oportunidade também, você vai sem bolsa, mas tu teve uma convite da empresa para voltar lá de qualquer coisa. Então, mesmo se tu não conseguir bolsa,
tente ir, talvez você tenha uma oportunidade de emprego, se tu se dedicar bastante. Então, foi muito produtivo, né, Gabriela? Muito obrigado. Agradeço ao Rodrigo também por compartilhar esse momento com a gente. Não se esqueçam de seguir o nosso Instagram, curtir esse vídeo. E deixe nos comentários outro assunto que você quer que a gente fale. A gente falou sobre alguém do intercâmbio. Se você quiser que a gente fale sobre outro assunto, a gente faz um podcast especial. E é isso, gente. Eu encerro esse podcast. Curtam o Lille, atual campeão francês. Pela próxima semana, né? Provavelmente Paris Saint-Germain já vai tomar o lugar, mas aproveita quando pode. E tá vindo um convidado de engenharia de materiais aí, hein? Em breve. Isso aí. Que a gente ainda não tem no canal. Eu tô tentando o contato do engenheiro acústico ainda. Ele vai aparecer, não se preocupem. Meu Deus, você vai acabar o ano e ainda não vai ter esse engenheiro acústico ainda. E vai ser com o melhor som do podcast. Melhor ele que configurar o som, não, tô brincando. Mas então, Gabriela, vamos encerrar por aqui. O Rodrigo tem mais alguma coisa pra falar? Não, eu tenho a agradecer a Gabriela também. A gente ficou sei lá, acho que um mês e meio aí combinando de fazer e nunca dava certo. E hoje deu certo aí, fiquei muito feliz também. Tirei todas as minhas dúvidas, curiosidades. Espero que a gente consiga ajudar aí muitas pessoas que querem fazer intercâmbio, ou também pessoas que querem, né, assim como ela, fazer uma engenharia um pouco também por causa dessa oportunidade, né, de fazer intercâmbio. Já que isso foi algo ali que motivou bastante ela quando ela decidiu, né? Sim. E é isso. É isso, gente. E boa volta para as aulas para UFSC, né? Quem tá na luta. Quem tá voltando, né? Quem tá na luta. Bom início de aulas para quem acabou de entrar e vejam oportunidades incríveis que você pode ter numa universidade. Então, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.